Manuel também. Vem aí. Trânsito. Quem trafega pela Moraes Salles enfrenta trânsito lento no sentido centro, do Laurão até a Rua Itu e na chegada à Irmã Serafina. No sentido Sousas, tráfego carregado nas duas pistas, entre a José de Alencar e a José Paulino, e na pista da esquerda, no cruzamento com a Francisco Glicério. O Agibank agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5:02. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando no AM 1270 em Ribeirão ou então através dos nossos aplicativos Band Rádios pelo YouTube e também pelo Facebook. Um grande forte abraço a todos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais um Bandeirantes Esportivo e vamos juntos até às 7:30 atualizando informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Macaca ontem conquistou um resultado importantíssimo. Venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0 e abriu 6 pontos do primeiro time dentro do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Um pouco mais aliviada, a Ponte já volta a jogar na quarta-feira, às 9:30 contra o CSA fora de casa. Gilson Kleina iniciou agora, no período da tarde, a preparação da Macaca para o duelo contra o time alagoano. Marco Luiz, avante, avante meu bugre, com fibra e testemunho. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Para você também, viu, Júlio? Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Jogadores do Guarani já retornaram às atividades depois da derrota para o Coxa Branca. Pensamento para a partida de quarta-feira, 7:00 contra o Cruzeiro. Aliás, lamentável o que aconteceu na partida de Cruzeiro e CSA pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Daniel Paulista poderá, se quiser, mandar a campo a mesma formação pela quarta vez consecutiva. Será, Júlio Nascimento? Vasco e Goiás abrem a 27ª rodada da Série B nesta segunda-feira. A bola rola às 20:00 em São Januário. Corinthians. Salve o Corinthians,
O Corinthians com João Paulo Capelanes. Corinthians com uma nova semana cheia para treinos e que semana. Vitória pós-derby diante do Palmeiras 2-1 na Neoquímica Arena e o técnico Silvinho, assim como toda a sua comissão técnica, elogiaram bastante a performance do Cantilho. O jogador que, por sinal, Elia, pode ganhar uma sequência pela primeira vez com o treinador corintiano, já que ele ficou fora dos últimos 7 jogos. Voltou contra o Palmeiras, foi bem, representou a comissão técnica, entende que esse jogador merece uma sequência, muito possivelmente na vaga do Gabriel, que estará suspenso para o duelo deste sábado contra o Bragantino fora de casa, jogador que vai cumprir uma nova suspensão, pelo terceiro cartão amarelo e pelo cartão vermelho recebido de forma direta diante do América Mineiro após o apito final. Então a tendência é provavelmente um repeteco da escalação. Claro que teremos toda a semana para acompanharmos as atividades do CT Joaquim Grava, mas é um Corinthians com moral, numa vitória diante do Palmeiras por 2-1, para quebrar uma série de 3 empates consecutivos contra equipes que ocupam a parte intermediária e de baixo da tabela de classificação. Então a tendência é um Cantilho com moral agora com o técnico Silvinho, começando a partida deste fim de semana. Governo da Bahia veta público após aumento de casos de Covid-19. A Bahia registrou 232 novos casos nas últimas 24 horas. Então o Bahia na Série A e o Vitória na Série B seguem jogando com portões fechados. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Palmeiras praticamente pronto para enfrentar o Atlético amanhã. Decisão, semifinal da Libertadores da América. Abel Ferreira vai escalar o Verdão com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Técnico do PSG, Pochettino, confirma a presença de Messi contra o Manchester City. E perguntado sobre o conflito entre Neymar e Mbappé, o técnico garantiu que o relacionamento dos atacantes é bom. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo chegando com Paulo do Vale. Após um empate por 0-0 contra o Atlético Mineiro, o São Paulo terminou a rodada na 13ª posição com 27 pontos, 4 à frente da zona do rebaixamento e 6 atrás do G6 do Campeonato Brasileiro. Sequência importante pela frente contra adversários que disputam neste momento o mesmo campeonato que o tricolor. A Chapecoense, domingo fora de casa, depois o clássico contra o Santos no Morumbi e também o Cuiabá. O técnico Hernan Crespo tem a semana cheia para trabalhar o grupo, hoje com folga para os titulares. E o treinador tem cada vez mais o departamento médico esvaziado e opções para montar este tricolor paulista para a sequência mais importante do campeonato. Lewis Hamilton faz história e conquista a 100ª vitória na Fórmula 1 num desfecho dramático na Rússia. Era para ter sido a primeira vitória de Lando Norris na Fórmula 1, mas o britânico ficou na pista quando a chuva apertou. Nas voltas finais, o Hamilton trocou os pneus para os intermediários e venceu. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. O Peixe com Gustavo Soler. Com a derrota de 3-0 para o Juventude, o Santos fica apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O alvinegro também coleciona 10 jogos consecutivos sem vencer na atual temporada e chegou a quase 400 minutos sem balançar as redes dos seus adversários. Agora o técnico Fábio Carille terá mais uma semana cheia para trabalhar e buscar a sua primeira vitória e o primeiro gol sob o comando técnico do alvinegro da Vila Belmiro, que neste domingo encara o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, CH. Qual é o seu destaque? Bem-vindo. Oi, Júlio. Boa tarde a todos. Daqueles que estão liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba venceu, Botafogo venceu, que agora inclusive é o vice-líder com 47. Goiás, CRB e Guarani, que é o 6º agora, perderam.
O Avaí ganhou. Essa briga pelo G4 cada dia está mais interessante, Júlio. Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Ô Júlio, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Fiz um levantamento dos últimos 5 anos de Série B Abezona. Nesse período só teve uma troca dos 4 primeiros após a 26ª rodada. Que é exatamente onde estamos neste momento com a Série B de 2021. Ou seja, dos 4 que estavam na frente, só houve troca de 1. 3 dos 5 anos, quem assumiu o lugar de quem saiu foi o 5º colocado. E em um outro ano, foi o 6º colocado. Então, aliás, 8º colocado. Eu fiz aqui um levantamento rapidamente só para a gente fazer o acompanhamento. Em 2020, ano passado, a Chape tinha 51 pontos na 26ª rodada. Subiu com 73. O América tinha 47, subiu com 73. Coritiba tinha 43, subiu com 61. O Juventude era o 5º colocado, tinha 42. E subiu com 61. Portanto, teve uma única troca. A troca foi Sampaio Correia, era o 3º colocado, e foi trocado pela equipe do Juventude, que era o 5º colocado. Em 2019, na 26ª rodada, o Bragantino tinha 54, o Atlético Goianiense 45, Sport 45 e o Botafogo de Ribeirão Preto 39. Esses eram os 4 primeiros. O Bragantino subiu com 75, Sport com 68, Coritiba subiu com 66 e o Atlético Goianiense com 62, com 15 vitórias. Houve troca do Botafogo pelo Coritiba. O Botafogo não teve sustentação nas 12 últimas rodadas e o Coxa, que era 8º colocado na 26ª rodada, com 37 pontos, tinha 10 vitórias, ganhou 8 jogos em 12, ganhou 20. Muito bem, Batista volta já na sequência para completar aí os números e trazer aqui o destaque inicial dele. Você também pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, que estaremos registrando hoje. Tem Fala Galera com áudio também, então já vai preparando aí a sua mensagem. Pois não, Batista. Só para completar então, né? O Coxa Branca teve uma arrancada excepcional em 2019, ganhou 8 jogos em 12 e fez uma troca, portanto, com o Botafogo de Ribeirão Preto. Apenas, portanto, uma troca. Em 2018, Fortaleza tinha 47 na 26ª rodada, CSA 46, Atlético Goianiense 43 e o Goiás 42. Aí o Fortaleza subiu com 71, o CSA com 61, Avaí com 61 e o Goiás com 60, com 18 vitórias. Teve troca apenas de 1. Foi exatamente o Avaí que tirou o Atlético Goianiense. Saiu o Atlético Goianiense, entrou o Avaí. Em 2017, 26ª rodada, Inter Gaúcho tinha 51, América 48, Paraná 46 e o Vila Nova 45. E aí, só para voltar aqui em 2018, então quem subiu foi o Avaí. No lugar do Atlético Goianiense, o Avaí foi o 5º colocado. Em 2017, a América subiu com 73, Inter 71, foi o vice-campeão, o Ceará com 67, o Paraná com 64 e 18 vitórias. Teve, portanto, uma troca, saiu o Vila Nova e entrou o Ceará, que era o 5º colocado. Em 2016, só para finalizar, o Vasco na 26ª rodada tinha 48, o Atlético Goianiense 48. Brasil de Pelotas 40 e o Bahia 39 pontos.
subiu o Atlético Goianiense, campeão, 76, o Avaí com 66, o Vasco com 65 e o Bahia com 63. Portanto, houve uma troca saindo, portanto, aqui o Brasil de Pelotas, que estava entre os 4 colocados na 26ª rodada, e entrou o Avaí, que era o 6º colocado. Então, fiz esse levantamento para mostrar aqui que somente nos 5 últimos anos só teve uma única troca. Dos 4 times que estavam na 26ª rodada, na primeira colocação, houve apenas uma troca nos últimos 5 anos. Então, isto significa que neste momento, onde nós estamos verificando a 26ª rodada, se o comportamento for mantido, vai ter apenas uma troca até o final da Série B, a B-Zona de 2021. Não teremos uma diferença marcante com troca significativa. Então, hoje o Curitiba é 52, vai subir. O Botafogo 47 vai subir. E se tiver uma troca, será entre Goiás e CRB. Então o Guarani tem 41 pontos, é 6º colocado. A chance dele é menor do que a chance do Avaí, que é o 5º colocado. Porque na maioria dos anos foi o 5º colocado que fez a substituição de apenas uma equipe. Então é bom ficar de olho, porque esta reta final, as 12 últimas rodadas, o time vai ter que conseguir uma arrancada significativa ou vai ficar para trás. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, não. Vocês parecem, Alexandre Almeida. Vocês são parecidos, cara. Me perdoe. Alexandre Almeida está no comando operacional do programa de hoje, com ajuda e apoio nos trabalhos técnicos de Joel Cardoso, Timaço de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Augusto Lupe e Marcos Aluiz. Comentários com Carlos Henrique, o Bate Pesado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. A AZ Company Engenharia de Campinas, com mais de 10 anos de experiência em recuperação de fachadas e estruturas prediais, vai revitalizar o centro de Campinas. E o primeiro prédio do programa será o famoso edifício Anhumas. Mas todos os edifícios da área central da cidade também poderão ser revitalizados. Confira as informações no site azcompany.com.br. Company com Y. Chame no zap ou ligue 19 98433 4344. AZ Company Engenharia. Tem rede balançando. É bola na rede. É pra Thales de primeira pra Rafael Santos, ele bate bem de fora da área, arrumou, cavou na grande área pra Veras, o toque na casinha! Teu não foge a luta, Ponte Preta faz o gol na marca dos 44 minutos do segundo tempo. A Ponte fez a blitz, o Rafael Santos fez um levantamento perfeito pro Veras, ele bateu de pronto, a bola beliscou a trave, foi pro fundo da casinha, tem gol do Veras. Falou Veras, beleza, João Veras, beleza, Ponte, beleza, Macaca. Ponte Preta arranca o primeiro gol, fez o primeiro, VAR anulou, fez o segundo, VAR anulou. O João Veras persistiu, insistiu, encontrou o gol. Ponte na frente, 1-0, beleza, Macaca. Explodindo a torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. Ponte Preta na frente, 1-0, agora valeu, Antônio Lupe. E o gol, ele conta um pouco da história que foi o jogo. No primeiro lance, gol anulado, cruzamento do Rafael Santos pro cabeceio do Veras. O VAR anulou. Dessa vez o Rafael Santos fez o cruzamento. O João Veras novamente dentro da grande área deu um toque. A bola pegou na trave. Trave que impediu 2 vezes o gol da Ponte Preta no jogo. Só que dessa vez a trave foi amiga. Ela mandou a bola pro fundo da rede do Marcelo. João Veras marca o 5º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, não. O 5º dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1. Brasil de Pelotas 0. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopesas.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Muito bem, já o Batista vem para dar mais um recado. Pode mandar suas mensagens para o nosso WhatsApp 971021493 971021493. O nosso WhatsApp já está aqui à sua disposição para você mandar mensagem. O Aldeiro do Campo Belo aqui já está vivendo o clima de Libertadores para o Flamengo. Tem o duelo contra o Barcelona quarta-feira. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro também definido o finalista. Será que teremos uma final brasileira? Vamos aguardar, hein? Já registrando aqui o Edson Nogueira, também da Vila Industrial, falando sobre VAR, discutindo essa questão de VAR. Informações aqui, o nosso ouvinte pergunta se teremos público na Série A. Amanhã tem conselho técnico, né, para esse debate, se teremos ou não a volta do público na Série A. Existe um consenso que o ideal seria a volta simultânea de todos os times, mas o governo baiano não quer autorizar o retorno do público porque tivemos um aumento de casos no estado da Bahia, né? Ontem foram 232 casos registrados em 24 horas de Covid-19, então tem toda uma preocupação envolvendo aí como fica a questão dos estádios em Salvador. O Bahia está na Série A e o Vitória está na Série B, a Bezona. Abraço aqui pro Jamal, também mandando a mensagem dele pelo nosso WhatsApp, dizendo que é fã da Rádio Bandeirantes e que daqui a pouco também vai participar aqui pelo nosso WhatsApp. Bom, Júlio, quero falar aqui da Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, atenção Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7, também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Para saber mais, se não pegou aí um endereço e também para saber o telefone, anote aí, rosepisos.com.br, tá tudo lá. Vai reformar, vai trocar o piso da sua casa? Então antes faça um orçamento com a Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos com informações da Ponte Preta, chegando o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Ontem a Ponte Preta conquistou um excelente resultado, 1-0 em cima do Brasil de Pelotas. Ouvimos aí durante o intervalo a reprise do gol narrado por você, do João Veras, que marcou o seu 5º gol na temporada. E olha que a Ponte teve que suar bastante para conquistar essa vitória contra o Brasil. 2 gols anulados pelo VAR,
A Ponte finalizou 18 vezes ao gol adversário e foi praticamente ataque contra a defesa. Mas no finalzinho, cruzamento do Rafael Santos, mais uma assistência do lateral esquerdo da Ponte, e o João Veras acabou mandando para o fundo da rede. A Ponte vem com uma sequência muito boa, jogando no Moisés Lucarelli. Ela conseguiu aí 7 resultados positivos, né, nesses últimos jogos, vitórias em cima são 7 vitórias, na verdade são 6 vitórias e um empate contra o Guarani no derby de número 201, e a Ponte tem conquistado aí a 3ª melhor campanha como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. São 25 pontos conquistados, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcou 19 gols, sofreu 11 e tem um aproveitamento de 64,1% de aproveitamento. E na campanha do retorno da Série B, nesses 7 jogos da segunda fase do Campeonato Brasileiro, a Ponte está na 3ª colocação. Ela conquistou 13 pontos, 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 61,9% de aproveitamento no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. E os últimos 3 jogos da Ponte, eles foram jogos muito difíceis, né? O derby, onde exige uma concentração muito forte, acabou empatando. Contra o Operário, conseguiu a primeira vitória fora de casa com 2 jogadores a menos, e ontem, com muito esforço, conseguiu conquistar os 3 pontos. E o Gilson Kleina falou o quanto isso influencia no lado emocional para embalar a macaca para garantir o seu principal objetivo, que é permanecer na Série B para a temporada 2022. Não resta a menor dúvida que aumentou a confiança de todos, né? E o lado emocional é muito importante. Um jogo do derby que é um jogo atípico, um jogo especial, um jogo que é tratado totalmente diferente, né? Até o comportamento, o que representa esse jogo. Depois nós com o desafio de fazer a primeira vitória fora, e como foi essa vitória fora, né? Um jogo de muita superação. 11 contra 11, um jogo igual. Acho que nós tínhamos ações bem próximas de a gente fazer os gols, e depois que a gente foi perdendo os atletas, é claro que você tinha que mais priorizar a parte defensiva, até porque estava na frente do campeonato, do jogo, e conseguimos sustentar, né, da maneira que terminou. E depois você enfrentar o Brasil, um jogo que nós sabíamos que ia enfrentar o Lanterna, mas uma coisa que nós pedimos para ele é que nós não olhássemos a tabela. É jogo difícil, jogo perigoso. Tanto é que a proposta do Brasil era jogar por uma bola, esperar no seu erro, e eu acho que o grande mérito dessa vitória foi que a equipe ela não desequilibrou, ela manteve o foco, manteve a plataforma de jogo. Eu acho que isso foi de grande valia para você fazer esses 3 pontos numa vitória difícil como foi, mas muito merecedora do que aconteceu no jogo. Kleina também avalia se é possível um crescimento ainda maior da parte técnica e tática da equipe para a reta final da Série B. Claro, a gente sempre tem que acreditar, sempre tem que ter ajuste, a gente precisa melhorar, né? Você vê que nós tivemos algumas situações para esse jogo, nós tivemos um jogo muito competitivo lá com o Operário, né? Claro que a condição de ter essa estrutura, de poder viajar só depois do almoço, a gente recuperou bem esses atletas, mas nós perdemos alguns atletas, né, importantes que vem, é o caso do Rodrigo, o caso do Iago, jogadores que tiveram uma recuperação e mesmo assim foram guerreiros, né? A gente sabe como é que funciona esse tipo de situação, e o próprio, até na pergunta foi feita no começo, o lado emocional, que agora aflorou, tá bem forte. Então é trabalhar nessa situação. Nós temos alguns jogadores assim, que nós temos que fazer uma avaliação bem minuciosa, jogadores especiais, que é o caso do Ryan, que é o caso do Lucas, para que a gente possa ter esses jogadores com maior minutagem, mas respeitar, né, as condições físicas deles, respeitar essa recuperação de 48 horas, para que a gente possa tê-los sempre esse elenco, né, rodando, mas com essa qualidade, com esse foco, esse comprometimento principalmente. Uma das novidades na escalação foi a presença do volante Lucas Cândido entre os titulares. Kleina faz uma análise do desempenho do jogador e ressalta a evolução do meio-campo com a presença de Marco Júnior na equipe. O coletivo da Ponte Preta, ela tá muito forte, né? Porque quando você perde Fábio Sanches,
Você perde o Kevin, no sentido que no Felipe do jogo. Você volta com o Felipe, você volta com o Cleilton. Na ausência do André Luiz, que fez uma grande partida lá, você praticamente estreia o Lucas. E o Lucas demonstra, né, o jogador que ele é, né? O Lucas é um construtor, né? Um volante construtor, um jogador que tem uma leitura impressionante, mas é um jogador que nós temos que respeitar. Isso é uma coisa que eu tô conversando com os atletas, com todos os departamentos, é entender o feedback do atleta, que a gente possa ter menos atletas no departamento médico e a gente possa usar da melhor maneira possível. Eu acho que hoje o nosso meio-campo, claro, passa muito pelo equilíbrio do Marcos Júnior. O Marcos, a cada partida, assim, hoje mais uma vez, assim, fez uma partida, assim, ao meu ver, né? Uma partida muito interessante. Ele consegue desequilibrar a segunda e a última linha do adversário. É um jogador que está no apoio, ao mesmo tempo ele está fazendo a transição para fazer a dobra defensiva. É um jogador muito comprometido. Eu acho que a equipe cresceu como um todo. E o Marquinhos é um jogador que estava no elenco, né? Jogador que foi descoberto aqui, é um jogador que mostrou seu real valor, mas trabalhando, quietinho, esperando a oportunidade, e hoje virou o jogador que é. Espero que ele possa manter, né, esse nível de atuação, porque a gente sabe que a regularidade é que nos leva a ter uma elevação de nível técnico. Então a gente fica feliz pelo Lucas, fica feliz pelo meio de campo. Temos jogadores ainda que podem estrear, né? Que é o caso do Matheus Anjos, dar uma minutagem também maior, se assim possível, para o Iago Henrique. Enfim, eu acho que nós estamos bem servidos, mas saber trabalhar sempre com o que nós vamos enfrentar para poder extrair melhor nossos atletas. O atacante Richard fez a sua 5ª partida seguida como titular no ataque da Ponte. O jovem atleta de 21 anos teve boas oportunidades para marcar nos últimos 3 jogos, mas não balançou as redes adversárias. Aliás, a última vez que Richard marcou foi no dia 11 de novembro de 2020, quando ainda atuava pelo time Sub-23 do Belenenses de Portugal. Gilson Kleina explica o porquê da titularidade de Richard na equipe. É que o Richard, ele faz uma função que às vezes não aparece pro torcedor, mas é um jogador de uma função assim muito comprometido. Claro que a gente quer que todos façam um gol. E a nossa torcida também pode acontecer pro Richard, né? Quando o Richard estava no banco, quem era o titular era o Niltinho, e o Niltinho lesionou. Então entrou o Richard, faz função importante, está fazendo uma situação que pro grupo ele é muito importante. Espero que daqui a pouco saia o primeiro gol e ele também possa fazer os gols dele. É um jogador de muita qualidade, um jogador profissional, um jogador que se lesiona pouco. Então, eu acho que na vitória tem mais coisas para ver, né? Ver coisas positivas do que ver uma atuação que, pelo entendi aí, o porquê a presença do Richard. Eu acho que a presença de todos, né? Eu acho que quando não tem um jogador que não está fazendo bem essa função, a gente consegue repor com outra. Você vê, nós terminamos hoje com uma dobra, né? O Marcelo é um jogador de um currículo muito grande e terminou fazendo uma minutagem pouca. A mesma coisa, o Léo nem chegou a tocar na bola, mas eu acho que todos estão imbuídos com a instituição Ponte Preta. Acho que o torcedor, ele fica muito orgulhoso, esse torcedor que nos abraça, esse torcedor aí que nos apoia, esse torcedor aí que está jogando junto. Eu acho que isso que ele está vendo, né? Uma equipe guerreira, uma equipe de entrega, e mais uma vez pudemos dar uma vitória para a nação e sabedor que trabalhar, recuperar bem para um jogo de quarta-feira. Bom, esse é o Gilson Kleina, depois da partida contra o Brasil. Aliás, o Brasil anunciou agora o seu novo treinador. Ontem o Cirilo, né, auxiliar técnico, comandou a equipe. O Gerson Testoni, que estava recentemente no Brusque, vai comandar o Brasil de Pelotas nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Brasil que segue na lanterna da competição. A Ponte Preta se reapresentou hoje no CT do Jardim Olina. Quarta-feira tem duelo contra o CSA, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. A Ponte Preta venceu apenas uma vez fora de casa contra o Operário e tenta engatar uma sequência maior de resultados positivos para chegar aí o mais rápido possível entre os 43, 45 pontos, o número mágico da manutenção das equipes na Série B. O atacante Rodrigão, pelo menos a informação que tenho, não participou da atividade e provavelmente o João Veras deve continuar no ataque da Ponte no duelo contra o CSA. André Luiz volta ao time e o Fábio Sanches também fica à disposição. Na entrevista, o Kleina falou a respeito da questão física, respeitar a questão física de alguns atletas, entre eles Lucas Cândido e até mesmo o Rayan, que vai atingir a sua maior sequência, caso entre em campo contra o CSA, desde que chegou na Ponte Preta em 2020. Ele foi atrapalhado pelas lesões.
mas coloco em dúvida a presença do Ryan ou a volta do Fábio Sanches com o Cleilton. E no meio-campo, acredito que o André Luiz deve sim voltar à equipe e o Lucas Cândido fica como opção no banco de reserva, Júlio. Vamos analisar, né, esse resultado positivo da Ponte Preta, né, que coloca o time aí com 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, uma sequência muito positiva dentro de casa. Moisés Zucarelli tem feito a diferença para a Ponte nesta edição da Série B. E foram necessários 3 gols, né, CH? 2 gols anulados, depois o Veras, já no finalzinho do jogo, conseguindo marcar o gol que deu a vitória para Macaca 1-0 contra o Brasil. Eu nem vou ficar discutindo aqui se houve ou não houve impedimento, porque dá para debater bastante tempo sobre isso, mas a rigorosidade utilizada pela arbitragem foi um negócio emocionante. Eu estou usando o emocionante para não falar uma outra coisa, não é? Eu discuto muito a anulação do primeiro gol na cobrança do escanteio. Eu não cheguei a nenhuma conclusão. Olha que eu já assisti mais de 10 vezes o lance. E no segundo gol anulado, foi um negócio... tem linha grossa, linha fina. O fato é levantado, inclusive, por nosso ouvinte na hora do almoço. Mas precisou fazer 3 gols para valer 1. E tem a história do corporativismo, né? Só isso explica para mim os 2 gols anulados, né? E o corporativismo tem relação com as reclamações que a Ponte fez na CBF, pedindo providências em jogos que ela foi prejudicada. Ela teve mais do que 2 jogos que ela foi prejudicada. Enfim, de qualquer maneira, a Ponte venceu. Seria extremamente incorreto a Ponte não ter vencido ontem por tudo aquilo que ela fez. Estatisticamente é só entrar nesses sites aí que fazem o controle para ver o que eu tô, para conferir aquilo que eu estou dizendo. Ponte chutou mais bola na trave, chutou mais bola para o gol, teve mais escanteio, mais posse de bola, mais desarmes, transição correta. Enfim, ela ganhou em todos os quesitos, ela amassou o Brasil no primeiro e no segundo tempo. Então o resultado foi mais do que merecido. Eu acho que o grande segredo do jogo, o que mais funcionou, na minha modesta opinião, foi o meio-campo. Essa dupla Marco Júnior e o Lucas, principalmente o Marco Júnior, eles jogaram um partidaço. Jogaram de verdade. Eles arrastaram esse time para frente com qualidade, não é? Evidente que houve um sofrimento ou outro, teve um lance ou outro do Brasil de Pelotas, porque a Ponte não tem um super time. Ela tem alguns problemas e ela vai arrastar isso até o final do campeonato, mas a superação do time, a garra, a disposição que esse time tem jogado, principalmente nas partidas contra os seus adversários do Moisés Zucarelli, é algo que ninguém pode negar. O time está se esforçando demais, o time está fechado com o seu treinador, que trabalhou direitinho. Talvez o segundo tempo tivesse, assim, apenas uma observação, não é crítica, começado a mexer no time um pouco antes, não é? Pelo desgaste, e também porque o Brasil de Pelotas fez trocas no jogo, só aumentando o número de defensores, dificultando ainda mais o trabalho da Ponte, que foi muito marcada. Moisés muito marcado, no meio campo o Fecim muito marcado, os laterais acompanhados muito de perto. Então foi uma partida onde a Ponte precisou trabalhar demais, chutou fora da área, fez de tudo que era possível fazer, a Ponte fez na partida de ontem, e ainda bem que venceu. Seria uma tristeza muito grande a Ponte não tivesse conseguido aí uma vitória, porque pelo volume, pelo que ela apresentou, eu estou falando resultado mais desempenho, né? Ela não poderia sair com outro resultado a não ser a vitória. Destaques, já disse, no meu campo, para o Lucas, mas principalmente para o Marco Júnior. Acho que o João Veras desencantou de qualquer maneira, foi de canela ou não foi de canela, mas o menino acabou se esforçando demais, fez o gol da vitória, bancado pelo Gilson. Eu critiquei a escalação dele de começo e a partida mostrou que ele tem condição, e eu acho que o Gilson está seguindo uma linha de raciocínio, um conceito que ele tem, está sendo coerente com isso, mas eu não tenho ainda confiança no trabalho do João Veras. De qualquer maneira, a Ponte está de parabéns, mereceu a vitória, e agora vem um adversário que
que está 3 partidas invicto, 3 vitórias consecutivas, eu estou falando do CSA, mas a Ponte vai ter que fazer o jogo dela e tentar de alguma maneira pelo menos empatar essa partida, mas eu neste momento digo com toda tranquilidade que a Ponte tem condição, se continuar lutando como ela tem lutado e tem feito um trabalho tático de muita entrega e de muita disciplina, a Ponte hoje tem condição de enfrentar de igual para igual qualquer adversário do campeonato. Evidentemente que quando enfrentar os times lá de cima, Coritiba, Botafogo, Goiás e o Avaí, a Ponte precisa jogar com mais cautela porque ela tecnicamente é inferior. Mas ela está compensando na forma de entrega e de disciplina tática. Isso tem equilibrado as coisas e em alguns momentos tem tornado a Ponte mais forte que seus adversários. No jogo de ontem, vitória merecida e a Ponte está de parabéns. Pois não, Batista, quero te ouvir também. Vitória da Ponte, teve 2 bolas na trave, 2 grandes defesas do goleiro adversário, 2 gols anulados e o Veras, depois de tudo isso, conseguiu marcar o gol da vitória, gol importante, de importantes 3 pontos para a sequência do campeonato, Batistão. É verdade, Júlio, mas antes eu quero falar aqui da Z Company Engenharia. Atenção, hein? Você que é síndico, administrador de condomínio ou até mesmo morador aí do prédio, preste atenção porque a Z Company Engenharia de Campinas, empresa com mais de 10 anos de experiência voltada para a recuperação de fachadas e estruturas prediais. Soluções para os diversos segmentos que um edifício necessita. E o nome da empresa vem daí mesmo. Fazemos serviço de A a Z. Você contrata uma única empresa para fazer diversos serviços, inclusive pisos e também a parte elétrica e, claro, a recuperação da fachada, independentemente do tipo de revestimento que o seu prédio possui. E com isso economiza tempo e dinheiro. Atenção, síndico, administrador do condomínio, você que mora aí no prédio, acesse azcompany.com.br ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp 98433 4344. A Z Company Engenharia de Campinas vai revitalizar o centro da cidade. O primeiro prédio a entrar nesse programa é o famoso edifício Anhumas, mas todos os edifícios da área central de Campinas, independente das condições, poderão entrar também neste programa. É um trabalho que exige muito conhecimento técnico, não só na execução, mas como também em toda a parte de segurança do trabalho dos pedestres, condôminos, mobilização de equipamentos e também a documentação. Sempre que tem assim um serviço para ser feito na parte do centro histórico, é muito burocrático. Então, tem que ser uma empresa com conhecimento técnico e também competência para fazer o serviço. Então, para saber mais, acesse a Z Company Engenharia. Atenção para o site. Acesse azcompany.com.br ou então ligue 98433 4344. A Z Company Engenharia. Olha, Júlio, a Ponte jogou uma enormidade, fez uma partida impressionante. Se tivesse perdido 2 pontos, o jogo estava se encaminhando para um empate. Seria um resultado injusto. É difícil falar em injustiça no futebol, mas pelo volume do jogo, pelos os gols construídos e também por um excesso de rigor desse VAR. É um negócio muito estranho o tal do VAR, né? Até gostaria muito que traçasse no segundo gol da Ponte, segundo gol anulado da Ponte, uma linha mais fina para ver se realmente o jogador, o João Veras, no início, na origem da jogada ele estava em impedimento, porque realmente não há um comportamento análogo. Cada equipe que vai para o campo para trabalhar para o VAR, eles trabalham de uma forma diferente, não há um padrão, inclusive gráfico, não há um padrão gráfico.
E esse negócio de marcar impedimento com o bico de chuteira não entra na minha cabeça. Porque é posicionamento de câmera. Se a câmera tiver 1 metro para o lado, o bico de chuteira não está impedido. Existe está sendo encaminhado um estudo aí para a FIFA para haver uma mudança de comportamento. Não sei se muda o Brasil, né? Porque o VAR é um equipamento mundial, só que aqui no Brasil ele tem um comportamento peculiar, diferente daquilo que se pratica no resto do mundo, notadamente na Europa. Não há um padrão para a execução do serviço. Não sei se pelo fato aí de ter conseguido aí na última hora, né? Porque não foi um negócio planejado. Tanto é que no primeiro turno da Série B não teve VAR. Aí pressão de cá, pressão de lá, a CBF resolveu implantar o VAR no segundo turno. Acho que não teve tempo, não houve tempo para treinar o pessoal. Porque o pessoal treinado, já de outros anos, está sendo utilizado na Série A do Brasileirão. A Série B saiu catando uns caras por aí e tal para poder executar o trabalho. Então me parece que foi na base a toque de caixa e a coisa não está funcionando a contento. Tanto é que existem inúmeras reclamações. Semana passada, num dos programas, eu falei a respeito disso, de todas as reclamações. Então não entra na minha cabeça esse negócio de marcar impedimento num bico de chuteira. Aconteceu aqui num jogo no Estádio Brinco de Ouro com o Todinho, que fez um belíssimo gol, mas estava com um bico de chuteira impedido, né, no lançamento. E aí, evidentemente, que prevalece, claro, o VAR, porque o árbitro de campo, ele não pode contrariar o VAR. Nesse caso, não, porque todos os gols são checados. E aí o VAR acaba exercendo uma influência sobremaneira, porque se o árbitro de campo bater no peito e falar, não, mas o meu bandeira não marcou impedimento, eu vou seguir aqui com a minha marcação. E daí? Como é que vai ser, hein? O árbitro bater no peito e falar, não, eu marquei gol, vai ser gol. Então até hoje não existiu, não teve esse comportamento. Todas as vezes que teve interferência do VAR, prevalece aquilo que o VAR está marcando. Então a Ponte foi mais uma vez muito prejudicada pela arbitragem. Mas o João Veras fez o gol, meteu para a rede um outro belíssimo lançamento do Rafael Santos, que vem jogando uma enormidade, e a Ponte conseguiu um resultado muito importante, porque aquele resultado fora de casa contra a equipe do Operário foi muito importante, mas ele só foi importante agora, depois que a Ponte venceu o jogo em casa, que vem fazendo uma campanha, a terceira melhor mandante na competição. E rapidamente, só falar sobre aqui o Gilson Kleina, o trabalho que ele vem fazendo. Gilson Kleina melhorou demais. Ele vinha tendo assim um comportamento escalando jogadores que não mereciam por meritocracia. Ele falou aí do Marco Júnior, mas o Marco Júnior estava sendo preterido pelo próprio Gilson Kleina. Eu venho falando desse Marco Júnior aqui há muito tempo. O primeiro jogo que eu vi foi Campeonato Paulista, partida contra o Botafogo. Ele jogou improvisado de lateral direito. É um belíssimo jogador, tem muita qualidade. Pertence ao São Paulo, não sei se volta para lá, mas ele pertence ao São Paulo. E é a primeira temporada dele como profissional. E ele estava aí. Não exigiu nada, não é um jogador que exige nada. Até o Gilson Kleina falou a respeito disso. E ele é muito bom, tem muita qualidade. Estava aí, estava disponível para ser utilizado. E não foi utilizado nem pelo Fábio Moreno e nem pelo Gilson Kleina. O Gilson Kleina, numa entrevista outra aí, ele se justificou dizendo que na planilha, quando ele recebeu, o Marco Júnior estava como lateral direito e não como volante. E aí o Marco Júnior, numa entrevista, veio dizer que o Gilson Kleina foi conversar com ele para saber se ele podia fazer o trabalho como segundo volante. E ele disse, sim, professor, posso fazer o primeiro volante, segundo volante, também na lateral direita.
Então o Gilson Kleina também ele foi traído pela planilha, sei lá quem é que fez essa tal planilha, que colocou o Marco Júnior lá equivocadamente como lateral direito e não como volante. Então o Gilson Kleina, hoje até na tela da Band, falei a respeito disso no programa Os Donos da Bola, me lembra muito o que fez o Abel Braga, um período tenebroso, 2003, a Ponte vinha com 7 meses de salários atrasados, o Abel Braga tirou dinheiro do bolso para pagar aqueles meninos, aqueles que ganham menos. Os que ganham menos são os que sofrem mais. Ele andou pagando aí 6 ou 7 jogadores do bolso para que eles não passassem fome. Foi um negócio terrível. A Macaca empatou no Rio 1-1 com o Flamengo na penúltima rodada e empurrou a decisão para a última partida contra o Fortaleza lá e ganhou esse jogo lá com gols do Gerson e também do Adrianinho, 2-0, e escapou do rebaixamento. Abel Braga se transformou no ídolo da Macaca. Rejeitou propostas, ele teve no período muitas propostas para deixar a Ponte, mas rejeitou todas e permaneceu e disse que ia permanecer enquanto ele não livrasse a Ponte do rebaixamento. Ele não se daria por satisfeito. E conseguiu. Missão cumprida, entregou a Ponte quando deixou a Ponte na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o Gilson Kleina, muito questionado aí, a torcida pediu a cabeça dele, parte da imprensa, eu próprio não acreditava mais no trabalho do Gilson Kleina. E aí ele foi com jeito, foi comendo pelas beiradas, foi arrumando, ganhou aí algumas opções interessantes, importantes, se livrou daquelas figuras tipo Locatelli que estavam comprometendo, e aí foi ajeitando, ganhou um jogo aqui, outro jogo ali, dificuldade e tal, e foi indo, e conseguiu 5 vitórias consecutivas, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Hoje, é verdade, o emocional é muito diferente. O time vem embalado na competição, começou uma reação tardia, porque senão até poderia brigar por outras coisas, né? Lutar aí pelo acesso dentro da competição, mas demorou demais pela reação. Então gostei demais, fez um grande jogo e é isso aí. Centroavante é isso aí, né? Veras, péssima, não estava jogando nada. Um jogo horroroso, mas é centroavante. O centroavante é isso, ele tem que permanecer. No último minuto, ele foi lá, deu um chute meio mascado, acho que se acerta em cheio, o goleiro pega. Como não acertou em cheio, deu um chute ali meio mascado, a bola veio torta, meio enviesada, matou o goleiro, meteu na rede, isso é que importa. Ganhou a partida, 3 pontos na sacola e abriu 6 em cima do time que abre a zona de rebaixamento. É esse que importa, Júlio. Muito bem, agora são 5 horas e 57 minutos, informações do trânsito. Trânsito. Quem trafega pela região central enfrenta trânsito carregado pela Ferreira Penteado, entre a Doutor Quirino e a Senador Saraiva. A Francisco Glicério tem lentidão entre a Bernardino de Campos e a Aquidaban. Pela Campos Sales, tráfego intenso na chegada a Glicério. Quem ama tranquilidade, escolhe os ralos e grelhas da Tigre. São vários modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado, Sparlaxetol. Com uma película elástica especial, não trinca, nem descasca. É mais beleza e resistência para a madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlaxetol Stain, a proteção que realça os veios da madeira e mantém sua beleza natural. E o Sparlaxetol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Também tem o Sparlaxetol Deck, com uma película ainda mais grossa que resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Corbela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L.
Muito bem, são 5 horas e 59 minutos. Vamos aqui também com o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Um abraço para você, Tigrão, e essa vitória da Macaca. Um abraço, Julião. Um abraço para você, para os amigos da nossa Bandeirantes. Vitória importantíssima, né? A gente falava até a respeito disso na semana passada, de que o heróico resultado conquistado lá em Ponta Grossa, ele só teria realmente importância e teria o reflexo positivo que aparentemente já estava tendo após ter acontecido, caso a Ponte fizesse a lição de casa contra o Brasil, para chegar aos 32 pontos. E foi exatamente isso que aconteceu. Difícil, suado, mas a gente tem que ressaltar esse espírito de luta, a gente tem que ressaltar esse vestiário forte, de união, de um time que entra em campo determinado a ganhar o jogo, que erra e às vezes deixa o seu torcedor transtornado, até com alguns erros elementares em determinados momentos, mas que eles têm superado tudo através dessa entrega, através dessa união e através dessa blindagem que conseguiu fazer o técnico Gilson Kleina ao elenco e ao vestiário, diante e no meio de uma grande turbulência pela qual o clube passa, com problemas financeiros gravíssimos, com atrasos de salários, de direito de imagem, com turbulência política, com eleições bélicas batendo as portas aí. Elas devem acontecer no dia 20 de novembro, está marcado, né? É estatutário isso. E o Gilson, com muita habilidade, demonstrando toda a sua experiência e vivência dentro do futebol, tem conseguido fazer o time correr por ele, tem conseguido dar um padrão que o time não tinha, e a Ponte ostenta aí uma marca excepcional de terceiro melhor mandante do campeonato, mesmo com uma campanha muito ruim, mas tem feito do estádio Moisés Lucarelli o seu fortim, tem feito do estádio Moisés Lucarelli o seu ninho de batalha, onde ali dentro, onde no intramuros do Moisés Lucarelli, mesmo com dificuldades, a Ponte tem transformado aquele espaço no seu grande aliado para conquistar essa alavancagem, para ir saindo aos pouquinhos dessa zona de rebaixamento, da chamada zona da confusão. Então, dou totais méritos ao elenco e principalmente ao treinador. E a toda hora teve gente pedindo a sua cabeça, da torcida, da imprensa, até mesmo dentro da diretoria, muita gente dizendo que ele estava ultrapassado, muita gente dizendo que ele já não acompanha mais, e na verdade o Kleina vem fazendo um trabalho heróico, com um time muito fraco tecnicamente, com todos os problemas aqui relatados, e a Ponte dos últimos 7 jogos em casa ganhou 6 e empatou 1. Então, em 21 pontos ganhou 19. E os 2 que ela perdeu, ou seja, o jogo que ela empatou, foi o jogo do imponderável de Almeida, o derby, onde nenhuma das duas equipes envolvidas sequer coloca a pontuação desse jogo dentro do planejamento do campeonato, tal, né? A incerteza com relação àquilo que vai acontecer e tal, evidentemente, a falta até de lógica que esse jogo apresenta toda vez que é realizado. Então ganhou 6, empatou 1. Ah, mas ganhou com a calça na mão, ontem ganhou aos 45. Ganhou, gente, ganhou. Disputou os últimos 7 jogos em casa e ganhou 6. Fez 19 em 22 possíveis, em 21, perdão. 19 em 21 possíveis. E num total de 32, no total alcançado até agora, ela fez 19 nos últimos 7 jogos. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Dos 26 que ela já realizou, em 26 jogos ela fez 32. E fez 19 nos últimos 7. Ou seja, realmente, se considerarmos o resultado de Ponta Grossa, né? Estou falando 7 em casa. 7 em casa.
Claro que teve jogos intermediando esses jogos em casa. Mas dos últimos 7 em casa, ela fez 19 em 21. Perdeu apenas 2 pontos. Então é muita coisa e a Ponte começa a flertar com o Paraíso, que nesse momento é representado apenas e tão somente pela permanência na B no ano que vem. É muito pouco, mas diante de um cenário de semanas atrás, já é um fato muito positivo e que tira um pouco a intranquilidade, que tira um pouco a angústia, que tira um pouco o sofrimento do peito machucado do seu fanático, do seu apaixonado torcedor. Bom, já tem mais informações da Ponte com você, combinado, Antônio Lupe? Combinado, Júlio. Torcedor Ponte Pretana quiser participar do programa, pode mandar a sua mensagem de áudio 971021493. Trânsito. Campinas Monte Mor tem lentidão no sentido Hortolândia na altura do Presídio. No sentido contrário, tráfego intenso na altura da IBM. Pela Campinas Mogi, o tráfego é carregado na chegada a Dom Pedro e nos 2 sentidos na altura do pedágio de Jaguariúna. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Série B do Campeonato Brasileiro terminou a 26ª rodada. Só relembrando os jogos, o Vila venceu o Goiás 2-1. O Remo venceu o Náutico, placar de 1-0. O Vasco, com gol do Nenê, venceu o Brusque 1-0. E o Londrina passou pelo Vitória também por 1-0. Mesmo resultado da vitória do Confiança contra o Operário. O Avaí derrotou o CRB 2-1. Coritiba venceu o Guarani 1-0. O CSA passou pelo Cruzeiro 2-1. E a Ponte Preta venceu o Brusque 1-0. Também tivemos a vitória do Botafogo. A única vitória na rodada com 2 gols de diferença. Botafogo venceu o Sampaio
placar de 2-0. Hoje começa a 27ª rodada. O Vasco joga contra o Goiás às 8 horas da noite. O Coritiba tem 52, é o líder. Botafogo 47 é o segundo. Goiás 45 é o terceiro. E o CRB com 44 fecha o G4. O Guarani é o sexto colocado com 41 pontos. A Ponte Preta 13ª com 32. No rebaixamento, Brusque 26, Vitória 25, Confiança 21. E o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Vamos falar de coisa gostosa e que tem história para contar. Nico Paneteria, desde 1973, levando sabor e qualidade para cada um de seus clientes. Lá você encontra um ambiente aconchegante e preparado para receber você 24 horas por dia. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar algumas sugestões para você dar uma passadinha por lá. Sempre aberta 24 horas por dia, deliciosas sobremesas preparadas para você, almoço de segunda a sábado das 11h30 até às 15 horas, saborosas pizzas e o buffet de sopas a partir das 18 horas. E nos finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã. Toda semana tem um salgado diferente com um precinho especial. Venha aproveitar o enroladinho de salsicha na promoção. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Novidade no pedaço. O Espaço Kids está de volta, hein? Aos finais de semana, com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se liga nos horários. Sexta das 19 até as 23 horas. Sábados e domingos, das 9 da manhã até as 14, também das 19 até as 23 horas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 6964. Ou então peça também pelo iFood e pelo Rappi. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos lá falar do Guarani, debater sobre o Bugre, inclusive você, torcedor bugrino, quiser falar aí sobre Rafael Martins, Daniel Paulista, Regis, algumas das nossas pautas, a sequência do Guarani, já vai mandando a sua mensagem de áudio também opinando sobre o clube, 971021493, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Atualizando como foi a reapresentação do Guarani depois da derrota para o Coritiba. Ele pede passagem, nós atendemos. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Um abraço novamente para você. E pautas não faltam, né, Júlio? Até por conta do que o Guarani apresentou na partida contra o Coritiba. A gente pode falar sobre o futebol apresentado pelo Regis no desperdício do pênalti. Primeiro detalhe, no gol do Coritiba, na falha do Rafael Martins.
opinião unânime da reportagem da Rádio Bandeirantes, ou até mesmo em relação ao futebol do Júnior Todinho. E a situação que envolveu a zaga com a volta do Carlão, né? Até pela situação do Ronaldo Alves. Aí você escolhe a pauta, Júlio Nascimento. Pois é, né, Marquinhos? Aliás, tá muito dividido aqui, né? Os comentários dos bugrinos sobre o que aconteceu. Tem torcedor na bronca com o Rafael Martins, tem torcedor na bronca com o Daniel Paulista, o técnico. Tem torcedor na bronca com o Regis. Até pensei que o Regis teria críticas... isento, né? As críticas seriam mais leves, mas tem aqueles também que ficam na bronca com o jogador. O torcedor, ele tem esse sentimento, né? Mesmo com uma boa campanha, às vezes uma derrota, e olha que é pro líder do campeonato, acaba deixando muita gente frustrada, né, Marquinhos? Olha, Júlio, e o sinônimo realmente é este aí, né? De frustração. Quinto sinal está marcando 18 horas e 15 minutos por parte do torcedor sobre o futebol apresentado pelo Guarani. Júlio, para quem não ouviu ainda, né, a entrevista do técnico Daniel Paulista, até porque hoje na reapresentação também ninguém falou, então aqui eu separei o trecho que o ouvinte da Rádio Bandeirantes poderá tirar conclusões sobre o que pensa o técnico Daniel Paulista em relação ao futebol apresentado na partida contra o Curitiba, sobre o que ele pretende executar no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Primeiro, salientar que nós enfrentamos a melhor equipe da competição, não é o líder por acaso, jogadores tecnicamente muito qualificados, né, um elenco de boa característica, de boa qualidade na sua questão completa, e a gente fez um jogo equilibrado, né, com um primeiro tempo onde a gente não se apresentou bem, onde o adversário se impôs sobre a nossa equipe, o adversário conseguiu neutralizar as nossas jogadas, a gente aceitou muito a marcação, a gente não teve a mobilidade que de costume o Guarani sempre apresenta, a mobilidade de seus jogadores, desde da construção das jogadas até na questão do último passe também, que foi bastante prejudicado, principalmente no primeiro tempo. O adversário se impôs nesse aspecto, apesar de ter tido bastante intensidade, teve algumas situações também de gol, mas nós também, mesmo no primeiro tempo, onde não jogamos bem, tivemos também duas boas oportunidades específicas com o Júlio César em dois chutes bastante perigosos, onde também poderíamos ter, mesmo não jogando bem, ter aberto o placar. Segundo tempo já não, optamos ainda em voltar com a mesma equipe para tentar fazer uma correção no intervalo, tentar os primeiros 10 minutos para ver se a equipe voltava com a postura que é de costume. Infelizmente a equipe não respondeu talvez da maneira como queríamos, e aí passamos a fazer as substituições para tentar algo novo, atletas com um gás novo, com uma característica diferente. Mudamos também a questão do esquema da equipe, de não ter jogadores somente pela beirada do campo de velocidade. Colocamos o Andrigo pela esquerda, vindo para dentro do campo, para tentar ter superioridade no meio campo junto com o Regis. E aos poucos a gente foi ganhando corpo dentro do segundo tempo, onde começamos a dominar, começamos a pressionar, e tivemos as boas oportunidades no segundo tempo, estivemos nos nossos pés. Infelizmente, nesses detalhes a gente não foi feliz hoje, o adversário teve méritos, o goleiro adversário teve uma noite bastante inspirada, onde fez grandes defesas e contribuiu para a vitória da sua equipe. Então a gente sai daqui de cabeça erguida. Acho que essas situações acontecem, é lógico que a gente tem que trabalhar, tirar como lição e não aprendizado, porque aprender perdendo nunca é bom, mas tirar como lição o que aconteceu aqui hoje, para que a gente possa não cometer mais esses erros, né, e atuar sempre num nível elevado, já que se a gente quer continuar brigando na parte de cima, nas primeiras posições, em jogos de confronto direto contra grandes equipes, assim como tivemos hoje, a gente não pode oscilar muito dentro da partida. Daniel, claro que os erros individuais prejudicaram o Guarani, mas o que você tira de lição pelo futebol apresentado, já pensando na partida de quarta-feira contra o Cruzeiro?
Olha, a gente tem que tirar como lição que a gente não pode oscilar tanto dentro da partida. Lógico que a gente reconhece que estávamos enfrentando um adversário de qualidade, que também tem muito méritos, né? Tem muito mérito, mas nós temos que estar sempre procurando evoluir nosso jogo. Acho que no segundo tempo a gente fez um bom segundo tempo, cresceu em cima do adversário, o adversário não conseguiu mais criar oportunidades, pelo contrário, as melhores chances acabaram sendo nossas. O goleiro, numa noite extremamente destacada, né, pelas defesas que acabou fazendo nos momentos decisivos da partida. E é isso que a gente tira como lição, é isso que a gente tem que levar para daqui para frente, nessas 12 rodadas finais. A dificuldade ela vai continuar existindo, não foi fácil até aqui e não vai ser fácil nas 12 rodadas seguintes. Nós temos que continuar trabalhando, continuar insistindo naquilo que a gente vem fazendo bem, procurar melhorar o nosso jogo em cima dos erros que acontecem, ninguém faz um jogo perfeito, erros sempre vão acontecer, para que a gente possa evoluir e continuar conquistando, né, como a gente sempre fez, né, dentro da competição, resultados positivos e nos manter, né, nas primeiras posições, sempre em busca de buscar colocações melhores. E o jogo ele é feito de fases, né? Fases que você tem superioridade, fases que o adversário cresce, ele consegue te bloquear em determinados momentos, depois você tem que fazer alterações para que a equipe também responda, e hoje foi muito disso. Num primeiro tempo onde nós tínhamos uma estratégia de tentar num primeiro tempo segurar o ímpeto do adversário, porque jogava dentro de sua casa, com a volta do seu torcedor, ele ia vir nos pressionar, e a gente em transição procurar surpreender o adversário. Lógico que nós não conseguimos também, porque não nos encontramos, principalmente no aspecto técnico de construção das jogadas, onde a gente aceitou muito facilmente a marcação do adversário, e isso impossibilitou que a nossa estratégia pudesse fluir na primeira etapa. No segundo tempo, já com o resultado adverso, a gente mudou a nossa postura, mudou a nossa estratégia, cresceu dentro da partida, poderia ter buscado um resultado diferente, mas infelizmente hoje não foi o nosso dia. Temos que seguir em frente, focar agora já no Cruzeiro, recuperar os atletas, para que a gente possa escrever uma história diferente. Bom, aí, Júlio, eu separei, né, estas respostas aí do técnico Daniel Paulista, agora com a presença dos nossos comentaristas, para que a gente possa analisar não só o futebol apresentado diante do Coxa, mas na leitura aquilo que ele pretende para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, né, Júlio? E eu começo por você, Tigrão, que esteve na transmissão do jogo do Guarani ao lado de Leandro Bolles no sábado. Ficou um gostinho amargo aí, principalmente pelo que aconteceu com o Regis na reta final do jogo, mas o Coritiba, o líder do campeonato, jogando em casa com torcida, acabou conseguiu essa vitória contra o Guarani por 1-0, ô Tigrão. Júlio, acabou de certa forma ficando essa sensação ruim, esse gosto amargo, né, na garganta do torcedor do Guarani, porque exatamente, apesar das dificuldades todas que a partida impôs ao Bugre, o Guarani poderia ter empatado pelo menos, que eu acho que dentro das circunstâncias já seria um grande resultado, né? O empate fora de casa contra o líder da competição é algo que não pode absolutamente ser desprezado. Ponto. Então, como que eu vi o jogo que a gente comentou aqui ao microfone da Rádio Bandeirantes? Como é que eu enxerguei aquilo? Na sexta, né, 21 horas. O Guarani, ele passou a acreditar nas suas possibilidades, ele passou a jogar com a personalidade, a confiança, né? Com aquela altivez, com a autoridade que a gente esperava que ele jogasse a partida inteira, somente depois dos 30 minutos do segundo tempo. Pelo menos foi o jogo que eu vi. Não quero também aqui me travestir de dono da verdade, mas foi o jogo que eu vi. E coincidentemente o time se soltou mais depois que o treinador fez algumas boas alterações. Então alguém pode não ter entendido, né, quando ele tira o Rodrigo Andrade, que estava amarelado e cansado, e vem com o Índio. Mas quando ele vem com o Índio, ele também fez uma outra alteração muito ousada. Ele tira o zagueiro Ronaldo Alves e bota o centroavante Lucão e puxa o Bruno Silva para a zaga e puxa o Índio, que entrou no lugar do Rodrigo Andrade, praticamente para fazer uma primeira linha atrás do Bidu, empurrando o Bidu lá na frente,
para que o Bidu virasse quase que um ponta, fazendo com que o Júlio César se mexesse mais no ataque e não ficasse tão aberto pelo lado esquerdo. Quando ele tira o Todinho e põe o Andrigo, ele enfia o Lucão como centroavante, traz o Andrigo para fazer uma proteção, não de zaga, não de volante, mas para se posicionar um pouco mais atrás, né? Quando ele tira o Bruno Sávio e põe o Renanzinho, ele também dá um pouco mais de velocidade, ele também dá um pouco mais de agressividade para a equipe, com um jogador que não tem a técnica do Bruno Sávio, mas que é mais veloz, que é mais agudo para ser lançado. E com essa nova configuração, praticamente ficando sem nenhum volante, que ele tira o Rodrigo Andrade, aí puxa o Bruno Silva na zaga e abre o Índio que entrou no lugar do Andrade para empurrar o Bidu do lado esquerdo, ele praticamente deixou o Regis e o Andrigo posicionados na linha média e chegando, e aí põe Renanzinho, põe o Lucão, mantém o Júlio César, sempre chega, sempre alguém chegando dos dois, ou o Regis, que jogou o jogo todo, ou o Andrigo, que entrou no lugar do Todinho. Então o Guarani, em alguns momentos, com o Bidu muito contundente, muito adiantado lá na frente, e em alguns momentos o Guarani posicionava 6 jogadores no campo de ataque. E aí deu pressão, aí deu calor no Coritiba, que eu acho que também cometeu um erro estratégico e poderia ter custado muito caro a ele, de ter tentado garantir o resultado muito cedo, mas segurou a marimba. Mesmo assim teve o pênalti. Mesmo assim, teve 2 milagres do Wilson, grande goleiro, veterano de 38 anos do Coritiba. Um do Bidu, a pancada queima a roupa, ele no reflexo abre o braço e faz o milagre. E um outro chute cruzado do Bidu também foi cruzado, que aumenta a dificuldade para o goleiro. Um outro cruzado do Lucão, e também ele faz a defesa. Então, 2 oportunidades de ouro. E o pênalti que geraria pelo menos um empate, aí o Regis também é fatalidade. Eu não posso chegar aqui e concordar com quem está tentando queimar o filme do Regis. Fatalidade. Bateu forte, bateu um pouco embaixo demais da bola, no meio praticamente do gol, e ela explode, quase derruba a trave e volta, e o Guarani não aproveita o rebote e perde o jogo. Desespero, aflição, críticas em excesso, absolutamente, chiadeira, nada. Perdeu para o líder, poderia ter se soltado um pouco antes, poderia ter acreditado um pouco mais nas suas possibilidades, que o Guarani tomou o gol a 28 do primeiro tempo, numa falha do seu goleiro, continuou passivo, continuou muito lento, continuou muito marcando atrás da linha da bola, e só foi ser o Guarani agressivo, que o campeonato já nos mostrou e já nos apresentou depois de 30 do segundo tempo, depois das alterações processadas. Ainda assim um pecado, porque você vai perder um pênalti no apagar das luzes, e um jogador da categoria, da estirpe, da técnica do Regis, que bate na bola como poucos, é fatalidade. E a fatalidade, além de uma estratégia de ter demorado um pouco demais para se soltar, foram os fatores que preponderaram para levar o Guarani a essa derrota ruim, sim, doída pelo formato com que ela aconteceu, mas que não significa nenhuma tragédia, dentro até de uma análise um pouco mais ampla e um pouco mais globalizada daquilo que é a competição e de qual foi o adversário que o Guarani enfrentou e dentro dos seus domínios. O CH, só pegando o gancho aqui sobre os confrontos diretos contra os times do G4, né? O Guarani perdeu para o Coritiba 2 vezes, empatou com o Botafogo uma vez, perdeu para o Goiás e o único time que o Guarani venceu foi o CRB, venceu por 1-0, ou seja, 4 pontos de 15 disputados, 26% de aproveitamento contra os times do G4, CH. Entre outras coisas, é isso que diferencia o Guarani de quem está ponteando o campeonato. Seja de uma maneira ou de outra, no momento decisivo o time está claudicando. Não está tudo errado. Tem muita coisa positiva. Mas isso é constatação, isso não é palpite e nem opinião. É fato. Contra os times mais pesados do campeonato, o Guarani não consegue desempenhar. Se é por um motivo ou por outro, o que vale é a bola dentro da rede. E ontem, 2 coisas foram, para mim, determinantes para o Guarani perder o jogo.
O goleiro não pode espalmar uma falta da intermediária, onde a barreira não abriu, para dentro da área. Tem que espalmar para o lado. E outra, você não pode perder pênalti num jogo decisivo. E acontece, tudo isso acontece. Não acho que tem que crucificar o goleiro, não acho que tem que crucificar o Regis, mas eu estou analisando o jogo. E o jogo contou isso pra gente. Que no momento decisivo, onde o Guarani teve no segundo tempo possibilidade de empatar ou até virar, perdeu gols que não pode perder. Para mim, aquele lance do Bidu foi gol perdido. Já do Lucão foi defesa, porque o goleiro conseguiu fazer o movimento. Agora, no lance do Bidu, o goleiro jogou a mão para cima, não dava nem para ter reflexo ali, não é? E foi gol perdido. E essa é a diferença real de um time que vai subir e outro time que está fazendo uma força monstro para entrar no G4. Essa é a diferença. A história do futebol conta isso. Isso pode ser revertido, o time pode engrenar, tem potencial para isso. Mas nos momentos decisivos até agora, não tem demonstrado, até a 26ª rodada, quando precisa resolver e decidir, o time claudica. O time não tem o comportamento que tem que ter, de time decisivo, de time que vai subir. É por isso que eu, pelo menos, não tenho essa segurança ainda. Apesar de entender que o trabalho do Daniel é bom, eu contesto uma coisa ou outra, mas isso é função da gente aqui. Mas o trabalho do treinador é bom, deve continuar. O goleiro que eu estou criticando aqui pela falha que cometeu, não adianta tirar do time porque o outro que está na reserva é do mesmo nível. O Regis, que perdeu o pênalti, é um jogador extremamente competente, é um dos artilheiros do time. Então, o time ontem, além desses erros, no primeiro tempo não jogou. Foi muito lento, previsível, sem repertório, muito marcado, é verdade, pelo Coritiba. A demonstração, aquilo que eu assisti no primeiro tempo, foi que o técnico do Coritiba amarrou, mas bem amarrado, e amordaçou o Guarani, e o Guarani estava meio que aceitando toda a situação. Aí veio o primeiro gol, e quando você toma um gol fora de casa, diante do líder, que é um time poderoso, fica muito mais difícil, parte psicológica, você precisa se acalmar, é uma série de fatores que acabam determinando uma dificuldade acima da normalidade do que a partida mostra. Nada para desesperar, tem muito campeonato pela frente, mas isso que nós estamos pontuando é um alerta que a gente tem a obrigação de dar aqui. Não está tudo certo, mas também não está tudo errado. O Daniel sabe disso, não é? Ele tentou de tudo no segundo tempo. Ele fez modificações, por exemplo, que ele não faz habitualmente. Ele fez um remeleixo no time, mostrando que ele queria ganhar o jogo. Não deu certo, a bola não entrou. O treinador não bate pênalti. O treinador não fica no gol defendendo. O treinador não perde gol na cara do goleiro. Então isso faz parte do jogo. Porque na hora do almoço eu estou comentando justamente isso, porque tem muito torcedor querendo a cabeça do treinador, essa coisa toda. Eu sei que tem a parte do coração, da paixão, e o pessoal fica na bronca que coloca o Índio, que coloca o Tony. Mas o treinador, ele tem demonstrado muita coerência no trabalho dele. Ele tem um conceito sobre futebol e está seguindo uma linha. Ninguém pode acusar que é um treinador que não sabe o que está fazendo na cabeça dele, naquilo que ele enxerga, nas peças que ele acredita. Ele, por exemplo, não acredita no Alan Vitor. Por que eu não sei. Não acredita. Não adianta a gente ficar aqui falando, pregando no deserto, porque ele não acredita no jogador. Então ele vai com as peças que ele acredita. Não é? O Guarani faz um bom campeonato, está na 6ª colocação, tem a chance agora de se reabilitar, é possível se reabilitar, joga em casa, então está na briga, está no bolo. O CRB tropeçou, o Goiás tropeçou e o Guarani tropeçou. Essa rodada determinou Coritiba ainda mais líder do que nunca, abriu 5 do segundo, foi a 52. O Botafogo foi a 47, agora assumiu a posição do Goiás como segundo. O Avaí, que está chegando, e todo ano que chega,
ele tem um poder muito forte. Esse time do Avaí está certinho, já é o 5º colocado com 43, e por aí vai. CSA e Vasco, 7º, 8º, 38 e 37, ainda estão na briga, mas é um pouco mais difícil. Então, trocando em miúdos, ficou um gosto amargo para a torcida que está chateada, principalmente pelo volume de jogo e pelo pênalti perdido depois dos 40 minutos. Mas, repito, não é nenhum bicho de 7 cabeças, perdeu para o líder e, efetivamente, agora o campeonato tem que continuar, tem que virar a página, seguir em frente. E a maioria das coisas que o Daniel disse na entrevista coletiva, eu quero dizer que eu concordo. Não está errado, não. Foi o que aconteceu. Eu tenho certeza, Júlio, para finalizar, se o gol de pênalti é convertido, o sentido da análise, da bronca, da chateação do torcedor do Guarani seria absolutamente diferente, pode acreditar nisso. Muito bem, Batistão, tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o William. Por que tanto pessimismo com o Guarani, já que são 2 derrotas só no segundo turno e o time está na briga pelo G4 do campeonato, Batistão? Eu não entendi, né, esse posicionamento de parte da torcida, inclusive pelas redes sociais, fazendo uma cobrança excessiva e até, de certo ponto, injusta em cima de alguns jogadores. O Regis é o artilheiro do Guarani na competição. Ele não é o mesmo Regis, não vem tão bem quanto ele estava vindo antes da contusão, mas ele ainda está num processo de recuperação. E o time do Guarani faz uma campanha de proximidade ali do G4, esteve o tempo inteiro por ali, chegou a entrar no G4, não conseguiu se manter e o Guarani tem toda a chance de subir. Então, uma cobrança excessiva para uma derrota diante do líder da competição no campo deles parece um exagero. Esse negócio também de ficar arrebentando, metendo o porrete porque o cara perdeu o pênalti. Olha, você tem que verificar, né? O Guarani vinha até aqui com 100% de aproveitamento em cobranças de pênaltis, somando-se o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Então não é toda hora que o time do Guarani está perdendo pênalti. Não. Converteu com o Rafael Costa contra o Red Bull ainda pelo Campeonato Paulista, contra o Brasil de Pelotas, contra o Brusque, Regis cobrando pênalti, meteu na rede, Brasil de Pelotas foi o Bruno Sávio, Operário foi o Lucão do Break, e esses jogadores cobraram pênalti, 100% de aproveitamento e garantiram resultados muito importantes. Guarani não perdia pênalti desde o dia 24 de agosto de 2020, Campeonato Brasileiro. Naquele jogo contra a Chapecoense venceu 2-0. E o Guarani perdeu 2 pênaltis naquele jogo, um com o Júnior Todinho e um outro com o Giovani. Do Júnior Todinho o goleiro pegou e o Giovani perdeu e carimbou a trave, meteu no travessão, tal qual fez o Regis, explodindo no travessão e não convertendo. Então, há muito tempo que o Guarani não perdia um gol de pênalti. Eu vou continuar falando, mas antes eu tenho um recado muito importante aqui para você, hein? É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros, ultra forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar?
Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior de alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro, hein? Cimento Montes Claros. Este é o nome, anotou aí? Cimento Montes Claros. Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. E só para finalizar, o Guarani fez um segundo tempo muito bom. Gostei da participação, não fosse o goleiro, claro, que também faltou perícia lá na frente no último terço, mas tem que contar que o goleiro fazendo ótimas, excelentes defesas, o Guarani seria, sairia ao menos com o empate lá do Couto Pereira. Claro, evidente que pelas circunstâncias do jogo ficou esse gosto amargo, ruim, né? Poderia ter conseguido pelo menos um ponto, não conseguiu, mas não é nenhuma tragédia, não é demérito para ninguém. Perder para a equipe do Coritiba, que faz um grande campeonato, vai subir, está dando todo o indicativo para isso. E, portanto, o que precisa o Guarani é não deixar esta derrota atrapalhar no jogo subsequente. Os jogos em casa são fundamentais. O Guarani tem 6 partidas para realizar em casa. Precisa fazer os 3 pontos em cada jogo, tem que ganhar todas as partidas e vai ter que beliscar aí uma vitória ou outra fora de casa, vai ter que conquistar pontos para sonhar com o acesso. Então, perdeu, esse jogo já passou. Então, essas críticas, todas elas muito pesadas, não ajudam, pelo contrário, atrapalham sobremaneira. Eu só tenho, com relação ao treinador, apenas uma crítica, que ela também possa ser dissolvida, né? Porque o cara não é o Pelé também, não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo. Estou falando do Alan Vitor. Todas as vezes que ele entra, eu gosto desse jogador. Ele entra bem, ele puxa o time para cima, poderia ser mais bem aproveitado pelo treinador. Mas não vou fazer disso aqui também um cavalo de batalha, pô. Por causa de um jogador arrebentar aí o treinador. Ele vem fazendo um bom trabalho, tem qualidade e entendo que ele poderia ter extraído um pouco mais desse grupo, por isso pode ser criticado, mas não arrebentado a ponto de pedir a cabeça do treinador. Só para fechar aqui o bloco do Guarani, viu, Marquinhos? Eu fui dar uma olhada aqui nas notícias do Cruzeiro, porque tivemos uma confusão, né? Que coisa lamentável, né? A gente que gosta do futebol, né, da calma, da tranquilidade, atos de selvageria, né, Júlio? Foi uma confusão envolvendo jogadores do CSA e do Cruzeiro no Independência, inclusive são os 2 próximos adversários do futebol campineiro, né? O Cruzeiro pega o Guarani e a Ponte pega o CSA, então fui dar uma olhada sobre como estão os times em relação aos desfalques. Eu descobri aqui via o nosso amigo Samuel Venâncio que o Cruzeiro tem muitos problemas. O Samuel Venâncio, gente boa demais, né, Júlio? Sempre nos ajudou, um abraço para ele. O Nonoca saiu sentindo dores na coxa, dificilmente estará em condições de jogo. O Claudinho também deixou o jogo machucado, vai passar por reavaliação física. Jogador importante, fez o gol do Cruzeiro. O Matheus Pereira recebeu o 3º amarelo, tá fora do jogo. O Sobis foi expulso, tá fora do jogo. O Adriano, que deu o soco lá e iniciou a confusão, tá fora do jogo, né? Foi pra Suma. Hein? Você viu o lance, Júlio? Pois é, cara. Faltou maturidade ali, né? Tá louco. Um cara do gabarito do Adriano fazer aquilo lá, pelo amor de Deus, né? O Bruno José e o Marcinho ainda serão reavaliados. As únicas boas notícias é que o Marcelo Moreno e o Eduardo Brock voltam. O Marcelo Moreno estava com a seleção local, né? Com a seleção boliviana. E deve voltar para esse jogo já no time titular. Mas então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis desfalques. É isso, né? Nonoca, Claudinho, Matheus Pereira, Sobis, Adriano, 7, Bruno José e Marcinho, 7 jogadores. Eu tinha feito a conta de 7, pensei que tivesse errado. 7 é conta de mentiroso também, né, Júlio? É verdade. Esse número aqui pode cair um pouquinho, mas Sobis, Adriano, Matheus Pereira, Claudinho são jogadores titularíssimos desse time do Luxemburgo. Então é mais um ponto aí pro Guarani que joga em casa avaliar e é claro, pensar isso para montar a escalação
e tem uma expectativa aí para saber se está tudo bem com o Thales. Alguma informação? O Guarani se pronunciou sobre a situação do Thales, Marquinhos? Não, Júlio. Eu acredito que o Guarani só fará qualquer tipo de pronunciamento em relação ao Thales amanhã, né? E aí, claro, o último treinamento, essa coisa toda. Isso se o Guarani entender que é interessante divulgar, porque a gente não tem como assistir o treinamento, a gente fica dependendo de informações extras, da boa vontade do passarinho, toda essa coisa toda. Então, por enquanto, a gente fica na expectativa aí, Júlio. Maravilha, Marquinhos. Daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? É, só chamar, Júlio. Já tem Fala Galera com áudio, hein? Torcedores bugrinos, torcedores ponte pretanos, falando, opinando sobre o futebol brasileiro. 97102-1493. Estou aguardando a sua mensagem. Trânsito. Motorista perde tempo pela Barão de Itapura, da Visconde de Toné até a Buarque de Macedo. Avenida Brasil tem lentidão, da Orozimbo até o Balão do Timbó, sentido bairro. Pela Imperatriz Leopoldina, tráfego carregado no sentido Castelo, no cruzamento com a Carolina Florense e na chegada à Avenida Brasil. Seu momento à mesa pode ser quentinho e prazeroso. Com o risoto Caldo Bom, você ganha tempo na hora do preparo, sem abrir mão de uma refeição deliciosa e saudável. Acesse a loja Caldo Bom. Carlos Batista. E agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Estou falando da Concede. Você que está prestes a se aposentar, já entrou aí com o pedido do INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal lá no escritório para conversar, bater um papo, entender o procedimento do serviço e depois decidir se você assina ou não o contrato. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria, sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. Anote aí, 99 100 6609, Concede. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo, falando da final do futebol feminino do Campeonato Brasileiro, uma baita transmissão ontem do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né, na tela da Band. O Corinthians venceu o Palmeiras por 3-1 no futebol feminino. Corinthians do técnico Arthur Elias foi a campo com Kemily, Catiúcia, Giovana Campiolo, Érica Yasmin, depois Juliette, Gabi Zanotti, depois a Grazi, Ingrid, depois Gianni, Tamires, Gabi Portillo, depois Miriam, Vitória Albuquerque, depois Jennifer e Adriana. Já o Palmeiras de Ricardo Belli foi a campo com o Júlio no gol, Bruna, depois Rafa Andrade, Agostina, Thaís e Tainara, depois Duda Santos, Júlia Bianchi, Catrine, depois Otília, Ari Borges e Camilinha, Carol Baiana e Maria Alves. Corinthians venceu por 3-1, a arbitragem foi de Edna Alves Batista e os gols marcados por Vitória Albuquerque, Adriana e Agostina, gol contra. Gols do Corinthians, Camilinha marcou para o Palmeiras no agregado 4-1 Timão, tricampeão brasileiro de futebol feminino. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Trânsito intenso em Campinas, no entroncamento da Dom Pedro com a Anhanguera e no trevo de Barão Geraldo para quem vem de Paulínia pela Professor Zeferino Vaz. Anel Viário Magalhães Teixeira tem lentidão na altura do Parque Ecológico e na região do Jardim Tamoio, sentido Valinhos. A Fast Shop tem entrega rápida e serviços para facilitar o seu dia. Baixe o app e aproveite 40% de desconto e pagamento em até 18 vezes. É só na Fast Shop. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. E atenção, Ouro Verde já está funcionando a mais nova loja no Ouro Verde da Cirúrgica Popular. É na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, no Ouro Verde. Cirúrgica Popular é especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem,
nutrição, estética e público em geral. E tudo isso que eu estou falando aqui, você pode comparecer lá na Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde, que você vai encontrar produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. São 2 lojas em Campinas. Esta que eu falei, na Armando Frederico Renganeschi, 168 no Jardim Cristina, lá no distrito de Ouro Verde. E tem também na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia. Disque Entregas, ligue para o telefone 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 99960-6673. 99960-6673. Mande uma mensagem, faça o pedido e aproveite a facilidade do Disque Entregas. Cirúrgica Popular. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, hora de atender você, torcedor, que mandou aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, participando conosco, fazendo aqui o Bandeirantes Esportiva com a gente. O WhatsApp está liberado e a primeira mensagem vai pro ar. Boa noite, amigos da Band. Boa noite. Júlio está na casinha. Opa, sou eu, hein? Está registrado. Eu, Boris. É ele, o Júlio Nascimento. Esse é o Batista. Vamos falar assim. Quem viveu, verás. Parabéns, Júlio. Sua criatividade está excelente. Parabéns. É o Jaime de Ubatuba. Abraços. Valeu, Jaime. Obrigado pelo carinho aqui com toda a equipe da Bandeirantes. Mais uma mensagem, vai pro ar. Batista, impedimento não é posicionamento de câmera. As linhas traçadas são paralelas à linha de fundo. Precisa ter tolerância por parte do VAR. E jogadores a mais de 50 centímetros da linha traçada do último zagueiro estarão impedidos. Menor que 50 centímetros tem que ser considerado mesma linha. Edson Nogueira, da Vila Industrial. Bom, eu uma vez estava observando, quando a Band transmitia o futebol, ela tinha a câmera Band e a Globo tinha o tira-teima. É um negócio muito parecido com esse VAR que existe agora, né? Que de um tempo para cá está existindo. Aí Zinho, aquele que jogava no Palmeiras, Zinho jogou na seleção brasileira, disputou Copa do Mundo. Então na câmera Band ele não estava impedido e no tira-teima da Globo ele estava impedido. Por que isso aconteceu? Porque a câmera Band estava 1 metro longe da câmera da Globo. Então há uma interferência nesse caso. É como acontece no cinema, né? O ator dá um soco e aí coloca lá o efeito depois. Claro, é evidente que o ator não deu um soco para valer, né? Porque senão, eu vou te contar, não tinha como gravar, pô. Ia arrebentar com a cara do outro ator. Passou longe, mas aí o enquadramento da câmera dá a impressão de que o soco pegou no meio da cara do outro ator que está contracenando. Então, quando entra o computador, é evidente que tem todos esses detalhes, linha de fundo, linha não sei o que, etc e tal, entendeu? Mas nada me tira da cabeça, porque o computador, ele é burro. Ele não sabe esse negócio de câmera para lá, câmera para cá. Ele analisa aquilo que ele foi alimentado. Então, o erro humano, ele reside aí. Se você alimenta o computador com dados importantes e que vão definir
o que é que vai acontecer, o computador te dá uma resposta. Agora, se quem estiver alimentando o computador está alimentando errado, evidentemente que ele vai dar uma resposta errada. O que precisa, concordo aí nesse caso com o ouvinte, é uma tolerância mínima. Tem que ter uma tolerância mínima. Porque, sinceramente, um bico de chuteira não pode servir para anular, para não validar um gol. Um bico de chuteira não tem sentido. É por isso que eu estou falando do posicionamento de câmera, mesmo que exista o computador. Mas o computador é alimentado exatamente pela imagem que ele está sendo abastecido. Sem a imagem, ele não tem como falar o que é que está acontecendo. Se ele está sendo abastecido com uma imagem que para ele está um bico de chuteira impedido, ele vai dizer que está impedido. Se a câmera tiver 1 metro para frente e o bico de chuteira está passando, ele está sendo alimentado dizendo que aquele bico de chuteira não está impedido, ele vai dizer que não está impedido. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, equipe campeã da Bandeirantes. Eu queria deixar meu agradecimento, coisa que eu sempre falei, né? Ao contrário da torcida que queria tirar o técnico, o Gilson Kleina é um ótimo técnico, no mesmo patamar de Guto Ferreira e outros aí, né? Os técnicos que sempre deram certo na Ponte, né? Ao contrário desse que o pessoal chama de vez em quando aí, que nem sabe o nome da rua, até conhecer o nome da rua do Moisés, ele já foi embora. Então aí o que dá certo na Ponte é isso. É técnico conhecido. Tanto é que na carreira do Gilson, o time que ele mais treinou na carreira inteira foi a Ponte, nas 5 passagens dele. Então deixar aí o nosso voto de confiança para o Gilson, que é um excelente técnico, e vem mostrando isso. Quando a torcida está querendo tirar ele já estava melhorando o time, só que não vinha com resultado. E está aprovado aí a sequência, beleza? Um abraço aí pro Tigrão, Batista, Carlos Henrique, tá bom? Equipe campeão. Eduardo Recanto. Vamos lá, nega véia. Abração. Valeu, obrigado pela mensagem. Aliás, CH, tem aqui de torcedor, né, falando sobre isso. Parabéns, Gilson Kleina, por tirar a Ponte do sufoco. Parabéns também por não relacionar o Locatelli para o banco de reservas contra o Brasil. O Luiz Torres. E algumas mensagens, inclusive mais cedo, os torcedores falando: olha, eu era um dos críticos do Gilson Kleina, não acreditava no trabalho dele, mas tenho que reconhecer que a campanha de recuperação da Ponte passa também pelo técnico. Você também avalia mais ou menos por aí, CH? Ele conseguiu, com as peças que tinha, achar um caminho para tirar a Ponte dessa tremenda confusão, né? Foi com união, com a força de vestiário, foi no discurso dele, os caras compraram o discurso e estão de mãos dadas com o treinador. É só assistir a Ponte jogar, você evidentemente assiste isso, né? Se depender da diretoria, de dinheiro, essa coisa toda, o time não estava correndo como está correndo, não. Está correndo pela família de cada um, evidentemente, em primeiro lugar, e segundo, pelo comandante deles. Isso para mim é muito claro. E já observei e tinha observado isso há bastante tempo. Quando eu vi a segunda vitória consecutiva do time dentro de casa, da maneira que foi, eu já cheguei rapidamente à conclusão, porque qualidade técnica dá para discutir muito o time da Ponte, né? Mas eles, na superação, na organização, na compra da maneira de jogar do time, os caras compraram a ideia do Gilson Kleina. Começaram a executar, a trabalhar com muito afinco, se dedicar, e olha que problemas não faltaram de contusão, de cartão, num elenco curtíssimo. Eles, sem dúvida, ao lado dos jogadores, evidentemente, tem todos os méritos. Mudou muito. O início do trabalho do Gilson para o trabalho atual é bem melhor e bem diferente. Um abraço aqui para o nosso ouvinte. Boa noite a todos. Eu vivo alimentando meu computador, principalmente quando como bolacha em cima do teclado. Abraços, Eloy Pianca. Eloy, quando vem a bolacha perto do teclado, cara, ou você limpa, ou daqui a um mês você vai mexer no teclado, vai ver que a tecla tá meio emperrada. Aí você vira o teclado assim, faz aquela batida pra tirar a sujeira, começa a cair tudo, cara. Tudo que você imagina
começa a cair. Então por isso que não é muito higiênico não você comer perto do computador, né? É melhor comer ali perto da mesa mesmo, lá onde é um lugar adequado para comida, porque quando vai sujando aí, vai atrapalhando toda a tecnologia. Tecnologia e sujeira não combinam. O cara dá um tapa na lata de refrigerante sem querer e tomba no teclado, ou copo de café. Desesperador. Como é que você vai limpar isso? Desesperador, cara. Ai. Vamos lá para mais um ouvinte falando. Oi, Júlio. É o Adelino. Eu quero falar que esse jogo aí foi muito fraco, muito ruim. E eu tô ouvindo o que o técnico tá falando, mas acho que tem de treinar mais o resto, mais quer dizer, melhorzinho um pouco, para bater bem essa bola pro gol. Viu? É o Adelino que tá falando. Ô Adelino, obrigado. Tem que treinar o Regis aí pra essa batida. Obrigado, Adelino, pela participação. Mais um ouvinte, vai falar. Boa tarde, galera da Band. Uma pergunta para os comentaristas. Se a Ponte ganhar os 2 próximos jogos, ela entra na briga pelo acesso? Outra pergunta, se o Guarani perder os próximos 2 jogos, ele sai da briga pelo acesso? Tandy Negrão. Ô Tigrão, eu vou até por um outro caminho aí da pergunta do Tandy, falando sobre essa questão de não empolgar tanto às vezes, ou de não ficar tão pessimista. Porque essa Série B, ela é uma Série B traiçoeira, ela vai mudando muito, né? É impressionante como ela é equilibrada e os cenários vão sendo transformados ao longo da competição. Então, eu acho que vai ser aquela famosa frase do vamos aguardar rodada a rodada, porque todas as situações dentro do campeonato praticamente seguem abertas, né, Tigrão? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Agora, eu acho que a Ponte entrar na briga por acesso, ganhando mais 2 jogos... Respondendo objetivamente ao Tandy Negrão, é difícil, porque a gente sempre faz uma conta de 64 pontos. Pode precisar um a menos ou um a mais, né? Mas para chegar a 64 pontos, a Ponte precisa de mais 32, né? 32 em 36 disputados, a disputar. São 12 jogos daqui para frente, cada time já jogou 26 vezes. Então, para ela fazer mais 32... ela fez em 26 jogos, fazer em 12, ela pode descartar apenas 2 jogos. Se a minha conta está correta aqui, né? Ela precisa de 32. Para fazer 32 é quase impossível, né? É quase impossível. Ela precisaria de 10 vitórias e um empate em 12 jogos. Então esqueça, mas se ganhar 2, ela já faz 32, com 6, 38, pumba, tá lá dentro. Não é assim. Não é assim, porque a cada rodada os que estão na frente também vão somando. E já o caso do Guarani, que já tem 41, ele precisa de 4 pontos em 12 jogos. Não cai mais. Não alcançou ainda matematicamente, mas está na briga. Então rebaixamento nem se fale. E se perder mais 2 seguidas, que não acredito, até pelo futebol do Guarani, dependendo do que acontecer com os times que estão à frente, especialmente o CRB e o Avaí, pode ser que essa diferença possa chegar aí a 8 pontos com relação ao Avaí, que ela possa chegar a 9 pontos com relação ao CRB, fica mais difícil. Por quê? Porque a quantidade de jogos que vem pela frente, ela vai diminuindo rodada a rodada. Então, eu acho que 2 derrotas consecutivas do Guarani podem custar caro, sim, a briga pelo acesso. Só que eu não acredito que elas aconteçam. E a Ponte tem que continuar muito, mas muito focada em fazer os seus 44, 45 e esquecer qualquer outra sandice, né? Que venha, por exemplo, a cogitar uma possibilidade de acesso. Não, a Ponte será campeã esse ano. Depois de tudo que aconteceu e está acontecendo, se ela permanecer, ela vai ser campeã da permanência e nada mais. Muito bem, vamos para mais um áudio. O ouvinte vai para o ar. Boa noite, amigos da Band. Quem fala aqui é o Carlinhos Japonês.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Júlio Nascimento. Oi, passou se ainda nesse campeonato há a possibilidade de fazer contratações. Porque com esses 2 goleiros que nós temos aí, nós não vamos chegar a subir. Estão comprometendo demais o time. Se nós tivéssemos aí um Tadeu, um Wilson, um Vanderlei no gol, nós não estaríamos tomando tanto gols e estaríamos lá em cima na tabela. Uma outra coisa, se você pudesse fazer favor, pedir uma enquete para o Edu Pinheiro, essas falhas desses 2 goleiros que comprometeram as derrotas do Guarani. E eu quero agradecer, se você puder fazer favor, por favor. Obrigado, viu? Valeu, Carlinhos. Imagina, não precisa agradecer não. Já tá passada aqui a mensagem pro Edu. E sobre as contratações, o Guarani tem, ou qualquer time da Série B, tem mais 2 dias aí, né? Pra correr atrás de contratação. Eu acho muito difícil. Tá muito apertado. Tá muito apertado mesmo contratar mais alguém aí, mas são 48 horas aí pra correr contra o relógio e fechar aí o ciclo de contratações da Bezona. Acho improvável, mas tá respondido. Mais um ouvinte, vai falar. Boa noite, Júlio. Boa. Carlos Batista, Greg, CH, Tigrão. Bom programa a todos, um abraço a vocês todos. Panela de da pressão, cidade de Hortolândia. Ó. Na verdade, se a Ponte Preta não tivesse sido prejudicada em vários jogos, mesmo com um time meco, time ruim, nas condições que estava, na dificuldade, hoje ela estava disputando lá em cima. Pode pegar o relatório aí. No jogo de estreia, lá em Santa Catarina, a Ponte foi prejudicada. No jogo do Cruzeiro, a Ponte foi prejudicada. Se ela dar aquele tanto, fazer um gol, o Cruzeiro tinha que ir pra cima e tomava mais gol. Entendeu? Fizeram um relatório aí, a Ponte foi prejudicada mais ou menos uns 9 a 12 pontos. Prejudicada diretamente. Tá? Então, numa soma dessa, com os pontos que tem hoje aí, estava disputando lá pro G4. Vai reagir, mas não dá mais tempo. A Ponte vai fazer mais 30 pontos dos pontos restantes. Presta atenção que eu estou te falando, vai ser 10 vitórias. Haja otimismo, hein? 10 vitórias é bastante coisa. Tá aí registrada a mensagem do nosso ouvinte. Antes de prosseguir aqui com as outras participações, o Batistão tem um recado para nossa audiência, pois não, Batista? Sim, Júlio, falando da Acessórios 3 Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda a assistência para deixar o seu caminhão ou picape ou a sua frota inteira em dia para rodar com segurança. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. A Acessórios 3 Vias trabalha com as melhores marcas do ramo para te oferecer os melhores preços. Dá uma olhada no site acessorios3vias.com.br. Se não encontrar algum produto, mande uma mensagem pelo WhatsApp 97403 2077. 97403 2077. Confira também na loja física. Fica na Rua Batista Raff 53, Aparecidinha, Campinas. Telefone fixo 3782 6060. 3782 6060. Leve o seu caminhão para uma personalização com quem entende do assunto. Acessórios 3 Vias. Vamos lá, mais mensagens de áudio aqui dos nossos ouvintes. Próxima. Boa tarde a todos aí da mesa. Meu nome é Miguel, sou do bairro Campos Elíseos. Sou bugrino da pele até o osso. E queria dizer que o nosso goleiro falhou, mas o Wilson também falhou. Wilson! Imprensa, torcida, está crucificando o nosso goleiro, mas o Wilson soltou uma bola lá que o Júlio César chutou. Não tinha nenhum atacante nosso lá para meter para dentro do gol. E o nosso goleiro soltou uma, tinha o atacante e fez o gol. Mas o nosso zagueiro não conseguiu acompanhar o atacante deles. Mas é isso aí, a corneta tem em tudo quanto é lugar.
Sem sombra de dúvidas. Agora, a gente falava sobre o campeonato do Wilson, né, CH, alguns programas atrás, né? Até fiz aqui minha lista de top 3 goleiros na Série B. Como faz diferença ter um goleiro que contribui da maneira que o Wilson contribui, não só com a liderança, mas tecnicamente, mesmo já avançado em idade. O Wilson é um dos destaques desse Coritiba, líder da Série B, CH. Não há dúvida nisso, é só pegar o número de pontos, como levantou aí um ouvinte há pelo menos 5 ou 6 ligações atrás, quantos pontos o Guarani perdeu por erros infantis dos goleiros que o Guarani colocou como titular durante todos os 26 jogos. É só fazer um comparativo com o Wilson para ver em que grau nós estamos. Não tem nem comparação em termos de categoria de goleiro. Desculpa, essa é a minha opinião. Então, apesar de ter acontecido o que o ouvinte falou, e eu concordo, no jogo contra o Guarani, mas ao longo do campeonato, o Wilson mais ajudou. No próprio jogo contra o Guarani, ele fez 2 defesas excepcionais. Então, pelo menos para mim, não há nenhuma possibilidade de comparação, pelo menos por enquanto. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, Júlio Nascimento. Aqui é o Toninho de Sumaré. De grão em grão a macaquinha tá enchendo o papo. Boa noite. Boa noite, Toninho. Obrigado pela mensagem. Acabo de publicar aqui no portal Carlos Batista que Guarani e Ponte estão aí entre os melhores times do retorno, né? Se fosse criar aí um G4 virtual, claro que não existe, né? Mas um G4 só do segundo turno, a Ponte Preta aparece aqui com 13 pontos, é a terceira melhor campanha do retorno, atrás do Botafogo e do Coritiba, e o Guarani é o quarto no retorno, também aí faz uma campanha positiva. Inclusive o Guarani no segundo turno é a melhor defesa, sofreu apenas 3 gols, tem a melhor defesa do retorno. Então uma campanha, né, Batistão, que chama atenção, né, dos 2 times de Campinas. A gente torce agora por regularidade, lembrando que a partir do dia 9 volta o público também dos estádios de Campinas, é mais uma força aí para a sequência do campeonato. É verdade. Aliás, Guarani dia 9, Ponte dia 16, né? A partir do dia 4 o público pode comparecer no estádio, mas o Guarani só vai ter jogo em casa no dia 9, portanto, para o Guarani é dia 9 e a Ponte só vai ter jogo em casa no dia 16. Então, para a Ponte é dia 16. E não só para os times de Campinas, times de futebol de Campinas. Vale também para os ginásios esportivos. Nós temos aí os times que disputam outras modalidades, né? Sem ser o futebol. No caso do futebol, o Guarani tem capacidade para 26 mil, 30% num primeiro momento. Nesse jogo do dia 9, 30% dá 7.800. Na Ponte, capacidade do Majestoso é 19.798. Então, para o dia 16, o jogo da Ponte, a Ponte poderá colocar 5.939, ou seja, 30% da capacidade. Esse número aqui é superior à média de público da Ponte nas competições, que é entre 4 e 4,5. Então, neste jogo do dia 16, a Ponte poderá colocar um número superior à sua própria média. Para o ginásio das Paineiras, 30%, capacidade de 350, 105. Portanto, lá nas Paineiras, 105, o caso do Veracruz, né? Basquete, que manda os jogos lá no ginásio das Paineiras. No caso do vôlei Renata, que manda os jogos no Taquaral, a capacidade do ginásio do Taquaral é 774. 30% dá 2.580. Então o vôlei Renata poderá colocar nos seus jogos no ginásio do Taquaral 2.580. E o Pulo do Gato Futsal, que manda os jogos no Roger Ferreira. Capacidade do Roger, 1.100 torcedores. 30% vai poder colocar então 330 torcedores. Então a partir do dia 4... o público poderá comparecer no futebol, nos estádios aqui de Campinas, do Guarani da Ponte do Guarani, e também no ginásio das Paineiras, basquete do Veracruz, Taquaral, vôlei Renata e no Pulo do Gato, no ginásio Roger Ferreira. Júlio. Ô Batista,
Júlio, só queria que o Batista só refizesse a conta aí do ginásio do Taquaral, que eu fiquei em dúvida, hein? Qual a capacidade do ginásio do Taquaral? 774. 774? Isso. Então não pode caber 2.500, 30%. Não. A capacidade do ginásio é 2.580. 30% dá 774. Ok. Eu achei que você tinha falado ao contrário aí, porque daí, né, não pode 30% ser maior do que 100, tá correto. É, exato. A capacidade do ginásio é 2.580. Aí você coloca 30%, dá 774. Exato. O mesmo ocorre com relação ao brinco, 26 mil, 30%, 7.800, majestoso, 19.798, 30%, 5.939, paineiras, capacidade 350, 30%, 105. Taquaral, 2.580, capacidade 2.580, 30%, 774. Roger Ferreira, 1.100, 30% de 1.100, 330 torcedores. Vamos lá. Como diria o Tacílio Pires de Camargo, correto. Vamos seguindo aqui com as mensagens, mais uma vai pro ar. Oi, Júlio, boa noite a toda a equipe Band. Ricardo Bebê do Centro. Fala, Júlio, Bebê. Infelizmente o Guarani está prejudicado pelo seu acesso, pelo fato de não ter goleiro. O time é bom, time é razoável para bom. O que faltou foi um goleiro ali para fechar os 11 mesmo, sabe? Infelizmente o acesso ele pode estar sendo prejudicado pelo goleiro e está sendo prejudicado. Infelizmente pode ser que a gente não suba por causa de goleiro mesmo. Se não fosse a falha dele, o Regis não tivesse feito o gol, teria ter empatado também o jogo. É que toda vez é um e é outro. E outra, o goleiro reserva também, o Gabriel Mesquita também, não adianta colocar também, que é igualzinho para baixo também. Os dois goleiros do Guarani é nível médio para baixo. Infelizmente. Faltou foi um goleiro experiente aí. Tipo um Jailson que joga no Palmeiras de reserva. Se estivesse aí jogando pra gente aí, seria outro esquema. Um tipo de goleiro assim a gente precisava. Obrigado pelo espaço aí, uma boa semana a todos. Bugrão EO. Se tivesse... É o Ricardo Bebê, isso aí, por isso que apareceu o Bebê. Se tivesse um comentarista aqui, ele ia falar assim, tem um goleiro aí que daria certo, daria conta. Só que esse mesmo goleiro aí que ele fala, vai jogar bola domingo de manhã com os amigos e tem que pedir 2 dias de folga pro Batista pra se recuperar das dores na coluna. Acontece isso aí, entendeu? Então toda vez que ele falar, só um goleiro defende essa bola, a gente lembra disso. Assim, pode até defender, mas aí depois que defender, são 2 dias de repouso, senão aquele remédio lá que ajuda nas dores musculares não dá conta. Todo mundo sabe, né? Termina com X. Faz tempo que o Guarani vem tendo dificuldade com o goleiro. O último aí que tinha unanimidade, ou quase unanimidade de apoio, foi o Bruno Brígido. De lá pra cá, vários goleiros passaram pelo gol do Guarani. Com o Carpini, tinha a questão lá do Jefferson Paulino, que o Carpini insistia com ele. E aí, né, tinha aí um goleiro reserva que depois foi pro América. Aliás, o América subiu exatamente com defesas praticamente impossíveis, que foram realizadas pelo goleiro que estava aqui no Guarani na reserva e não foi utilizado. Então, não é de agora, né? Não é nesse campeonato que o Guarani vem tendo problema, não. Já vem de muito tempo, de vez em quando tem mensagem aí, e o Bruno Brígido, será que não pode voltar? Quer dizer, os caras acham que voltando o Bruno Brígido resolve o problema no gol do Guarani. Nem sei se o Bruno Brígido quer voltar, né? Faz anos que está lá em Portugal, Europa e etc. Acho que não volta, não. Mas então não é a questão aí, tá todo mundo arrebentando o Rafael Martins, antes era o Gabriel Mesquita, sai um, entra outro, não muda absolutamente nada. Então não é de agora que o Guarani vem tendo problema. Mais um ouvinte vai falar.
Boa noite, pessoal da Band Campinas. Aqui é o Tadeu de São José do Rio Preto. Eu sou bugrino há mais de 50 anos, entendeu? E a experiência diz o seguinte: corneteiro vão existir sempre. Como tem esses aí que estão criticando o time, técnico e tudo isso. Então o que eu tenho para dizer é isso, cara. Deixa os corneteiros para lá. Corneteiro, formiga saúva, puxa-saco e tiririca, eles diminuem, mas não acabam nunca. Valeu, pessoal, um abraço, boa noite. Isso é verdade, cara, concordo com você. O que tem de puxar-saco aí no mundo não é brincadeira não, bicho. Mas tem que respeitar, né, as opiniões divergentes. O mais importante é sempre ter argumento, né, não apenas criticar por criticar, né. Então a gente respeita aqui o torcedor bugrino, o torcedor ponte-pretano, que às vezes tem uma opinião diferente, mas é importante para ajudar no debate sempre argumentar. Vamos lá, mais uma mensagem. Boa noite, Júlio. Aqui é a família Machado do Campos Elísio. O time do Guarani é um time tá bem. Tem boas peças, mas o nosso problema está no goleiro. Às vezes nem é o goleiro, é o treinador de goleiro. O Guarani precisa trocar o treinador de goleiro. Porque você vê o time lá da Ponte Preta, tem um bom treinador de goleiros. Os goleiros, o que entrar ali fica bem. Então, o que falta para nós mesmo, na realidade, é um bom treinador de goleiro. Pô, nós perdemos o jogo aí, falha do goleiro. Você vê, a Ponte Preta tem um bom goleiro, porque o treinador deles são bons, né? Acho que deveremos olhar muito para esse lado aí. Porque não pode contratar o goleiro que for. Se não tiver um bom treinador, chega no Guarani, ele não dá conta. Abraço, obrigado. Abraço, eu que agradeço a participação. Mais um ouvinte, vai falar. Boa noite a todos da Band. Júlio, aqui é o Juarez do Campo Grande. Júlio, o ideal seria, apesar de ser muito engraçado essas dificuldades, o ideal seria se todo torcedor entendesse um pouco mais de regras de futebol. As regras. Que o pessoal está discutindo, mas era só uma unha, né? Então impedimento é impedimento. Um abraço a todos aí, um grande abraço para o CH aí, para todos. Obrigado pela mensagem, valeu. Aliás, eu queria fazer uma pergunta sobre regras. Vai. No lance do Fecinho, o gol do Veras, que foi o primeiro que o VAR pegou impedimento. A bola bateu no omoplata do jogador do Brasil de Pelotas e voltou para o Fecim. O Fecim fez o cruzamento e saiu o gol. Pelo fato da bola ter batido, mesmo que não houve a intenção, mas a bola bateu no jogador do Brasil de Pelotas. Não tira o impedimento? É o Rafael Santos, né, Batista, que bateu o escanteio. Então, eu tive a impressão pela câmera do Sport TV, aquela câmera fechada que vem pela direita, ela desce e dá o zoom maior, que a bola bate no Lucas Cândido, no jogador do Brasil, resvala no Lucas Cândido e volta pro Rafael Santos em impedimento. Foi essa a impressão que eu tive, até em determinado momento... A bola bateu num jogador do Brasil. Quem que cabeceou? O Lucas Cândido, ela bate duas vezes. A impressão que eu tive é que ela bate duas vezes no Cândido, Batista. Ela bate no Cândido, o Cândido testa de cabeça, ela bate no ombro, braço ali, né? Até discutível isso do jogador do Brasil. Não volta nele. Então, parece que não, mas depois, se você olhar a câmera em slow motion, você vai perceber que ela muda de direção por uma segunda vez. Então dá a impressão de um toque do Lucas Cândido. Mas em slow motion até carinho parece porrada, entendeu? A bola, eu olhei... Não, mas aí a gente não tá julgando a intensidade do toque, tá julgando se teve um toque, né? Mas não teve. Tudo bem. Eu vi esse lance algumas vezes e eu não vejo esse toque. Ela bate no jogador do Brasil de Pelotas e vai... Você está dizendo, então, é o Rafael Santos, não foi o Fecim? Não, o Rafael Santos, isso. É Rafael Santos. Então ela volta no Rafael Santos, é verdade, foi o cara que cobrou o escanteio. Então a bola volta, até fiquei pensando o seguinte, falei, pode ser que o Bandeira pegou ali um impedimento porque o lance foi lá dentro da área e ele não tenha visto o toque. A gente vê na câmera, porque aí é um lance aproximado e tal, você tem uma visão. Agora lá em tempo real, pode ser que o Bandeira não tenha visto. Mas
como aconteceu o gol, se não tivesse acontecido o gol, poderia passar o erro do Bandeira. Mas como aconteceu o gol, o lance foi revisado. Então, se o lance foi revisado, aí acaba com esse negócio de erro do Bandeira. Porque no VAR, na câmera do VAR, no lance do VAR, ele poderia ter visto lá que não houve o segundo toque do Lucas Cândido. Perfeito, se não houve o segundo toque, na minha opinião, configura um novo lance, porque o Lucas Cândido cabeceou pro fundo, né? A bola foi para a lateral, ou seja, a trajetória da bola foi mudada. E aí a determinação da FIFA desde janeiro... Recebi aqui um vídeo, né, com um pedaço da transmissão do Sport TV, onde a comentarista de arbitragem do Sport TV disse que o jogador estava impedido porque não houve a intenção do jogador do Brasil de Pelotas em tocar na bola. Não é o que diz a FIFA, né? Não é o que diz a FIFA. A comentarista aí, ela vai contrariar a própria FIFA, que a FIFA há 2 anos, ela é que é muito complexo, né, entender isso. Então a FIFA, ela tentou simplificar a coisa, ela deixou ainda mais complexo, mas a orientação é que a partir do momento que a trajetória da bola é mudada, através de um desvio no jogador adversário, se configura um novo lance. Eu até lembro que o jogo que deu maior polêmica, logo depois dessa mudança, foi um Corinthians e São Paulo, um gol do Jô, e o Rodrigo Caio, ele resvala na bola, ela muda ligeiramente de direção e a arbitragem entende que é gol legal. Mas nesse caso do Brasil, ela mudou muito de direção, independente da intenção do jogador, né? Mas bom, estamos aqui encerrando o Bandeirantes Esportiva, pegar um destaque final de cada comentarista. Começa aproveitando com você, Batistão, o seu destaque final aqui no nosso programa. Só agradecer de coração a todos que participaram conosco, muitas mensagens, não dá para atender a todo mundo, mas ficamos aqui muito agradecidos pela sua participação, você que tentou, mas não conseguiu. E amanhã estaremos de volta às 11h30 com nossa área. E também às 17 horas com o Bandeirantes Esportiva, 12h30 na tela da Band com os donos da bola. Valeu, um abraço a todos. Valeu, Júlio. Um abraço para você também, Batista. SH, o seu destaque final. Boa noite, Júlio. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Valdemir Gomes, um abraço para você, Tigrão. Ao final de mais uma edição de notícias da Bandeirantes Campinas, Valdemir Gomes lhes diz: boa noite. Boa noite, vem aí Esporte em Debate com toda a equipe da Bandeirantes. Voltamos amanhã às 11h30 com nossa área. Agradecendo a Alexandre Almeida, que teve os trabalhos técnicos com o Joel Cardoso. Tchau, gente. Boa noite. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.